Da Cara Expressionauta. A nova edição do Duplo Expresso é a primeira do segundo semestre de 2021, salvo engano. Eu acho que a gente terminou no finzinho de junho, né? A Antápia vai saindo da sala, eu vou tirando aqui, a gente vai chegar na parte que nos cabe desse latifúndio. Vamos falar de guerra híbrida Brasil. Muita coisa passou, Piero Line, nesse tempo que a gente ficou. Quer dizer, muito e não muito, né? Porque muita coisa passou, mas, sinceramente, eu não vi nada de novo. Para mim foi mais do mesmo. E, no entanto, você que preferiu ouvir aquele teste de ontem, a Globo News sabe que eu tenho duas perguntas em específico para você, porque, embora eu tivesse 90% desligado do que ocorria no Brasil nesse período, que eu estava convalescendo e sigo convalescendo, estou aqui à custa de muito anti-inflamatório, que ataca o meu estômago, então é uma, enfim, né? Nada vem, tem que, para fazer omelete tem que quebrar ovos, mas, quebrar os ovos, quebrar as cascas dos ovos. Mas eu perguntaria, então, para você do que me chamou a atenção, eu falei, bom, o mínimo para eu estar bem informado sobre o que ocorre no Brasil e a leitura, para além do fog da guerra, é acompanhar as publicações de Piero Line, tanto no Facebook, mas também com backup sempre no canal Piero Line no Telegram. E aí me chamaram a atenção, principalmente, certamente tem outras, mas aquela questão de vaidade, o que é aquilo do pessoal, dos generais terem virado marechal, sem autorização legal, sem explicar porquê, sem explicar que guerra foi essa que eles lutaram, estão lutando. Enfim, tem mais disso, mesmo é só porque eles acham bonito o status. E a outra pergunta era aquela repercussão que você fez, a publicação de um site de análise geopolítica contra a majoritária dos Estados Unidos, Moon of Alabama, que tratava de um ataque, um ataque híbrido PPP, enfim, de onde vem o aparato PPP confuso ali da inteligência israelense para estatal, você não sabe onde começa uma coisa e termina outra, que é a NSO, aquela empresa que fabrica, entre outras gracinhas, aquele spyware, aquele aplicativo para invadir aparelhos, inclusive celulares, de dissidentes políticos e tal, o Pegasus, né, que inclusive tempos atrás aí correu o noticiário brasileiro, história do gabinete do mal, tudo isso aí e tal, quer dizer, gabinete do ódio e tal. E aí a NSO, tá refletido nessa publicação do Moon of Alabama, é muito parecida com uma empresa que você, Expresso, já conhece, que é a Kroll, porque é uma coisa ali confusa. Um dia a pessoa é oficial do Mossad, no outro dia ela é ou um quadro da NSO, ou ela é um quadro da Kroll, e você não sabe, é Estado, não é Estado, é movimento, enfim, ninguém sabe direito onde começa. É uma possibilidade de monetização de um aparato público que foi criado e você ganha por fora e tal. O que eu sei é que isso é público. O ex-delegado de Polícia Federal e ex-deputado federal, Protásio de Queiroz, na operação, salvo engano, Chacal, eu acho que era Chacal ainda, acho que não era Satyagraha. A Chacal é antecedente da Satyagraha, né? Ele deu uma batida surpresa, lá no escritório da Kroll, em São Paulo, na sede da Kroll, que eu acho que era sede até para a América Latina. E o que foi muito esquisito, que quem chefiava essa empresa privada era um coronel da Israeli Defense Forces. Chegou lá, era o sujeito, então, assim, é uma coisa que a gente não sabe onde começa outra e outra. E a gente sabe que há uma grande convergência, para não dizer uma simbiose, entre o aparato estatal para estatal que dá sustentação ao sionismo e o Deep State dos Estados Unidos. Você não sabe onde começa um e termina o outro. Mas nem tudo é convergência, às vezes você tem algum conflito de interesse, e era isso a hipótese levantada pelo Moon of Alabama, que você parecia esposar na sua publicação, que é o seguinte: de repente começou aquela onda daqueles vazamentos maravilhosos, né, do Limited Hangout. Eis que aquele consórcio aí dos veículos OTAN recebeu uma lista aí pinçada de pessoas que teriam tido seu celular hackeado usando o Pegasus. E aí surgiu aquela pressão, mas como assim? O pessoal lá no México está sendo espionado, jornalistas, o pessoal na Arábia Saudita, o pessoal... Teve até uma sensacional... Quem foi a figura que teve o celular? Eu vou lembrar aqui. Uma autoridade foi hackeada o celular usando o Pegasus porque ela recebeu o link com o vício do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, que tem a licença. O cara, obviamente, eu não tenho nos meus contatos o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, mas se ele mandasse um link, seria muito mais provável, um contato meu, que eu fosse abrir, mas era alguém... Não sei se era o genro do Trump. Foi alguém que foi hackeado assim, porque o príncipe herdeiro da Arábia Saudita mandou lá e tal, e a pessoa pegou. Então, e eis que, como resposta a essa tempestade de relações públicas, a NSO falou o seguinte: olha, o Pegasus é muito legal. O Pegasus, primeiramente, a gente só vende para estados e só para forças armadas e forças policiais. Então, só Estado pode comprar, segundo eles oficialmente. E é para o combate, prevenção ao
Terrorismo é a palavra da semana no Brasil também. Terrorismo e atividade criminosa. E na lista que vazou um tempo antes, lá em 2018, foi antes dessa vazamento amigo aí, o pessoal viu que já estava rolando no Brasil IPs desde 2018, né? E lá o gerente falou, só vendemos para estados, não na oficial, a gente tem que saber, mas quem foi que comprou então no Brasil? É uma agência e tal, etc. Mas enfim, isso é uma digressão. Mas o que acontece? Não, vou pedir para você contar qual é a tese lá do Mundo Nova Alabama. Já falei demais. Mundo Nova Alabama e tal, mostrando esse Trouble in Paradise aí entre o aparelho ali paraestatal confuso do sionismo com o Deep State dos Estados Unidos. Por que esse conflito, Piero Leiner? Mas vamos falar antes da coisa do Marechal. Depois a gente retoma isso, porque eu acho que esse gancho a respeito de Israel tem muito a dizer a respeito da nossa própria situação aqui, de certas coisas que estão se passando aqui no Brasil e o que acontece, em certa medida, dos interesses do grupo militar que está, enfim, hegemônico lá no Palácio do Planalto. Só para dizer, porque esse negócio dos marechais, eu acho assim, Rômulo, sinceramente, me pareceu, assim, você viu que todo mundo ficou quieto depois disso, ninguém mais foi atrás desse negócio, né? E alguém descobriu essa promoção pós-passagem para reserva a esse posto. O que pareceu que foi aventado na época é porque isso já não existia mais, estava caducado, mas entrou num desses decretos aí, lá no meio, de novo essa história de que você promove um posto quando o sujeito passa para reserva. Era assim, se não me engano, até 67. Então não é só uma questão de vaidade que marca. E eu não sei nem se verificaram se o mesmo tinha acontecido com o pessoal das outras duas forças, da Marinha e da FAB. Agora... Eu vou deixar uma pergunta, então, Piero, a esse respeito, para o pessoal as instituições estão funcionando normalmente. Decreto revoga a lei? É uma pergunta, enfim. É uma questão, né? Porque o que não falta é isso, né? São centenas, Romulo, centenas. Desde 2018. Isso começou no fim do governo Temer. Certo. Antes, então, do Bolsonaro, supostamente, do alto comando, tapar o nariz e aderir nos 45 do segundo tempo ao Bolsonaro. Essa reestruturação do Estado que a gente, naquela troca de mensagens, no comecinho, não sei se foi em 18 ou 19, chamou do processo de reinicialização ou reboot, que a gente fala, estatal, para o pessoal se lembrar, do processo do Windows. Né, quando o Windows começa a dar pau, você reinicializa ele em modo de segurança, entendeu? E o administrador fica lá em segundo plano dizendo o que roda e o que não roda. A coleção de decretos, medidas provisórias e projetos de lei, do qual esse do Vitor Hugo vamos assim, é o braço repressivo do negócio, porque assim, tem outros que são tão nocivos quanto, de reestruturação do processo do Estado, direcionando para o GSI o carimbo de pode e não pode para todos os níveis políticos, de política pública, em todos os ministérios, né? E criando todos esses sistemas críticos, né? Sistema Nacional de Infraestrutura Crítica, Sistema Nacional de Comunicações Críticas, Sistema Nacional de Não Ser Crítico, entendeu? Onde tudo vai estar equacionado na mão dos militares. Então, por exemplo, todas as telecomunicações vão operar dentro de uma banda que passa para o Centro de Guerra Eletrônica do Exército. Então, assim, o negócio realmente é um processo de transformação do Estado. Quando a gente fala nessa história de formarem o Estado profundo Tabajara, e aí, esse é o gancho. Isso tem um modelo, minha gente. Isso tem um modelo. Esse é o modelo de 2 lugares onde se faz esse tipo de experiência há um bom tempo já, que é Israel e Estados Unidos. Está documentado, está falado. Tem esse livro que o grande Lício Monteiro usa como uma das referências dele, que é desse geógrafo chamado Kenneth Graham, que se chama Cidades Sitiadas.
ele vai mostrar exatamente esse padrão faixa de Gaza, como isso aí se espalha pelo mundo todo. Como você tinha aí uma série de experimentos dessa sociedade ultramilitarizada, que é Israel, né, forçando um novo tipo de Estado e um novo tipo de política, acontecerem nos quatro cantos do mundo, né? Muito plasmado a coisa neoliberal. Isso é uma outra coisa que a gente pode discutir depois, se der tempo, né? Mas, enfim, só para selar o negócio aí de coisa de Marechal. Não se teve mais notícia disso, mas o que parece que despertou, Rômulo, num desses 1000 decretos que vai passando tudo, né? Passa boi, passa boiada, essa coisa, enfim, de na promoção o sujeito subir de posto. E isso é evidentemente mais um jeito de agradar, né? O de cooptar os setores militares nesse projeto aí que é gestado e gerido por esse, assim, isso que a gente chamou de vários nomes, né? Eu, por exemplo, já chamei de consórcio militar, mas hoje eu adaptaria isso a um nome que eu acho que é mais fidedigno enquanto categoria ao modo pelo qual os próprios militares pensam isso, que é uma central de comando, controle e informação. Bom, aí a gente passa para esse rolo todo da NSO. É complicado, porque parece que são coisas completamente distintas e a gente vai tentar fazer a amarração. Eu tinha postado isso, eu não lembro quando, eu não consegui achar a postagem, porque eu estava sem internet aqui em casa de manhã, e depois não deu tempo. Mas era uma coisa mais ou menos assim, né? Que o Moon of Alabama, que é esse site, enfim, que o Pepe mesmo, ele fala muito das coisas que saem lá e tal. Mas ele diz o seguinte, bom, tem uma coisa estranha dos americanos terem feito essa denúncia desse grupo NSO, né? Que é esse que você já descreveu aqui, que tem esse software, ou, enfim, esse cavalo de Troia aí, para hackear o telefone de todo mundo, que é o seguinte: em parte, ele acredita a ideia, né, de que isso estaria gerando uma concorrência com a outra grande agência de grampeamento geral do planeta, que também é ANS, mas né? Enfim. Me ocorreu a mesma coisa hoje de manhã. NSA e NSO, né? Numa nome. NSO. Enfim, e que os americanos, então, resolveram dar uma prensa, né? Porque, especialmente ligado ao caso da Arábia Saudita ali, né? Ele tem algum exemplo que fala assim, né? Diz o seguinte, bom, se os israelenses estão vendendo isso lá para os sauditas, isso ficou muito exposto naquele caso que teve aquela morte daquele jornalista, foi alguma coisa assim, né? O que fica claro? Porque os americanos, diz ele ali, sempre jogaram com a ideia de que uma das maneiras de você ter um Estado vassalo, ou que está na sua mão como refém, é obrigar ele a contratar os seus serviços de espionagem e de segurança. Porque, obviamente, você duplica, aí, você tanto consegue a informação sobre aquilo que o contratante está querendo, quanto você deixa o próprio contratante refém do seu contrato. E que essa empresa estaria, então, de certa maneira, dando um bypass nos interesses americanos. Mas, se eu lembro direito, o que eu aventei é que teria ainda uma outra coisa ali. Por quê? Porque as cifras que ele pôs ali eram uma coisa esquisita, né? Que dizia o seguinte, não só eles venderiam esse software, né, esse cavalo de Troia para estados, dizia o seguinte, se não me engano era quanto que era? A cada 50 mil
a cada 50 telefones, era uma coisa absurda. Era um Custava número alguma coisa. estratosférico de custo da É, contratação que seria inviável. Então, inclusive, aquele número lá de telefones que foi vazado, né, e que dava uma licença lá, você vai aquela coisa, você assina um aplicativo, quantas vezes, aí dá uma lista lá, seria um limite pela licença de quantos celulares você pode hackear. Era um custo tão alto para o número que supostamente era autorizado, que falou, mas peraí, isso é inviável economicamente que alguém faça a contratação. Então a suspeita que ficava ali é que, na verdade, a autorização seria muito mais ampla do que aquela que aparece ali no por dentro, Piero. acho que eu lembrei, era alguma coisa como 40 telefones que custavam 8 milhões de dólares. Aí só telefone de príncipe mesmo. Não, pô, assim, tudo bem, mas aí se você 40 telefones, você vai pegar a nata dos telefones. E tinha muita gente ali que era um bando de Zé Ninguém, entendeu? Isso em primeiro lugar. Aí a estimativa é que eram 50 mil telefones que eles tinham hackeado. Eu fiz o cálculo. Isso dava alguma coisa como 5% do PIB de Israel. Me pareceu um negócio completamente E esse fantasioso. era o número do Limited Hangout, né? Não necessariamente, ou muito provavelmente não o todo. Esse foi o que o consórcio lá recebeu. Então, é a lista com clearance lá do Deep State. Falou, isso aqui pode botar, pode aparecer e tal. Então, o que eu acho que é? É óbvio que eles estavam, assim, passando geral esse software aí, entendeu? E os americanos, não é de hoje, estão enquadrando as empresas que são desse Vale do Silício israelense, que ficam todas lá em Tel Aviv, que são as empresas que fazem parte desse aparato que antes a gente chamava de complexo industrial militar, mas agora é o complexo Big Tech militar, né? Dessa nova era que eles chamam aí de capitalismo de vigilância, alguma coisa assim, enfim, que são ultra especializadas em software, em altíssima tecnologia, exatamente de imagem, grampo, espionagem, enfim, tudo que você possa imaginar de sensoriamento remoto, que, enfim, é a base da cyberwar de hoje e dessas guerras por procuração todas, e drone e o escambau. Piero, complementando esse exemplo da NSO e mostrando que essa questão aí de conflitos entre sócios ocorrem, né, e eles são acertados com maior ou menor visibilidade, a Elbit tá um cara, esse consórcio de generais que está tentando consolidar o Deep State Tabajara, entrou num compliance do Deep State, aí do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que nem a Embraer, a Odebrecht, que nem a... Qual era a empresa? Oh, meu Deus, a empresa da França? Que Petrobras. Também Petrobras, evidentemente, mas a Piège American, a empresa francesa... A Alstom, a Siemens. Alstom, obrigado. Exatamente. Pois é. Então você vê aquela coisa bom, é uma coisa assim, de um casal, você confia, quando a pessoa está na rua, não seria uma confia desconfiada, dá uma olhada, às vezes tem um conflito e tal. Essa parceria aí, às vezes, tem que dar um ajuste fino ali nos interesses. Assim, o que esses processos todos estão deixando cada vez mais evidente, e é claro, isso entra ainda como um bando de hipóteses, porque o problema é que todos esses processos são muito camuflados, né, Rômulo? Então, assim, você não vai achar a documentação a respeito, sei lá de quem controla os controladores que controlam os outros controladores e tal, porque assim, esses processos de terceirização de controle de empresas são muito interessantes, mas o que dá para perceber é que você já não tem mais uma empresa privada nessas megacorporações em estado puro. Você tem uma área de transição com setores jurídicos e militares, porque, enfim, esses dois setores se imbricaram também de uma forma gigantesca nos últimos 20 anos, né? Que agora você já não tem mais como definir uma empresa puramente privada ou puramente estatal. Quer dizer, essas coisas estão praticamente entrando numa zona cinzenta, vamos dizer assim, em que todas elas fazem parte de uma coisa. E é interessante, porque o design dessas coisas, né, ele tem ali os seus centros de gravidade, e Israel certamente é um deles, Estados Unidos, Washington, né, enfim,
esse triângulo, Washington, Nova York e a Virgínia, né? Enfim, onde estão todos esses braços das agências americanas, vão se replicando aí pelo mundo inteiro. Então você vê, por exemplo, o caso da Elbit, que talvez seja a maior ou uma das maiores israelenses desse setor de defesa e segurança, sem contar a quantidade de parcerias que ela tem com empresas gigantes desse setor militar, como a Raytheon Corporation, por exemplo, que é uma das principais, que já estava aqui no Brasil, sabe onde? Lá no sistema de vigilância da Amazônia, com várias parceiras nacionais, entendeu? Parceiras nacionais que têm todas uma rede de militares ali plantados, ou militares da reserva, enfim, alguns da ativa também. Sei lá, por exemplo, veja o caso de uma dessas empresas que atuava lá no Civan, que eu acho que se chama Exute, Fundação Exute. Eu não sei se mudou o nome dela. Enfim, depois eu precisava dar uma olhada aí. Mas essa Fundação Exute, que era, por exemplo, uma das patrocinadoras do DefesaNet, e que está cheio de interesses militares ali, entendeu? Forma um satélite, um rizoma, tá? Militar, também tem um monte de joint ventures com essas empresas, com a Embraer, que tem hoje tem uma parceria com a própria Elbit, que canibalizou setores da Odebrecht Defesa e Tecnologia, da OAS, porque o que aconteceu, Rômulo, é que até mais ou menos 2010, essas gigantes nacionais da engenharia, que foram todas desmontadas pela Lava Jato, todas começaram a fazer braços de defesa e tecnologia. É incrível isso. Num simpósiozão que teve lá na FGV, que foi coordenado pelo Etchegoyen e o o Nelson Jobim, não podia ser o Tom Jobim, só porque foi Rio de Janeiro, mas tudo bem. Etchegoyen, Nelson Jobim, e caramba, como é que chamava? Era o outro cara lá, não sei se era o embaixador, Alcina, acho que era esse o nome. Fizeram até um livrão disso. Estava lá Marcelo Odebrecht falando, pessoal do PT falando e tal, todo mundo ali, na grande festa, entendeu? Dos gigantes nacionais, não vendo que estava se armando um bote desgraçado. Porque essas empresas todas foram pulverizadas por esse processo de lawfare. Lawfare. Né? E quem pegou? Esses consórcios anglo-israelenses aí, enfim, isso se replica assim, assim, quem tem jardim sabe, cresce um monte de erva daninha no meio da grama, é impossível, você tira esse negócio e nasce de novo, entendeu? E é assim, quando você vê, tomou conta do negócio. Pois é, tem um resuminho que eu fiz nessa manhã que eu acho que vai ajudar a gente a compreender essa questão, porque a empresa pegou a rebarba ali na xepa, né, porque deixou de valer com o lawfare, o pessoal vai e absorve, mas teve gente que passou a ser o representante comercial no Brasil para importação disso daí. Quem foi? Quem será que foi privilegiado com a representação comercial, com cargo de diretoria nessa empresa? E algumas pessoas falam, né, mas como os generais não estão desesperados com o fim da indústria de defesa do Brasil e tal? Bom, e detalhe, né, Rômulo? Você sabe que quem ocupa a embaixada, o embaixador em Israel hoje, é um general, né? É verdade. Inclusive, a gente também tem que lembrar quem que é o número 2 do Southcom, do US Southcom, né? Então, são coisas... Aliás, você falava aí, em algum momento da sua fala, Pedro, falando assim, pô, tem que ligar os pontos e tal. Eu falo isso na qualidade de curador dessa rede, então não é personalista, não é pessoal, é algo que a gente vê. Esse é um diferencial que é feito aqui. Então a gente pega, não está relacionado, está relacionado. Então quando você vê, por exemplo, você estava aí o site DefesaNet, né? Ele elogia muito, sempre,
o sistema lá do Iron Dome de Israel, que a gente viu que era meio furado, né? Quando o pessoal lá da faixa de Gaza, bloqueada por mar, por ar, por terra e tal, conseguia furar o Iron Dome, que é Iron Dome mesmo, né? Iron não é Dome nem de latão, né? E aí, Queijo suíço. Pois é, e aí a gente falou, mas qual o interesse? Assim, uma aliança ideológica? Não, pode até ser, mas também é comercial, porque é isso que o pessoal quer vender para cá também, então, sei lá, com uma porcaria, aí não dá para ser um contrato vultoso, né? Então são muitos conflitos de interesse e você tem que olhar tudo. E essa é uma tentativa que eu fiz aqui, conversando com o Cesare, amiga aí com quem eu converso desde 2016, mas tá meio confuso, enquanto a gente esteve fora ligando todos os pontinhos aí que faziam falta, né? Então, ontem eu vi uma postagem do nosso Cesare, porque até uma questão que eu queria que você falasse aqui um pouquinho hoje, Piero, da questão aí de partido militar, né? Um termo que é antigo, inclusive usado na academia. O coronel da reserva, Marcelo Pimentel, utiliza ele muito, é responsável pela popularização que a gente fez recentemente, mas tanto você como eu não gostamos, não é o nosso termo preferido para se referir a isso. Você falou agora até como você prefere chamar um termo aí super complexo e tal, que é bacana. Eu falo de confraria de generais, que é no popular, assim, essa coisa do Deep State Tabajara, a gente vai vendo. Mas a própria discussão em si, a gente falou isso aqui no dia que a gente recebeu, tanto o Heraldo Macrax, também, coronel da reserva, como Marcelo Pimentel, a discussão em si é partido militar, não é partido, é isso e tal. Essa discussão é interessante para você conseguir compreender as nuances do que está ocorrendo. E aí, então, o Cesare, olha só, ele botou aqui ontem, num fio lá dele, um arrazoado aqui que eu acho que traduz o que alguns podem pensar, né? Eu botou assim, olha só, a pessoa fala, é partido militar, porque o Bolsonaro era militar, chegou e botou generais em todo o ministério, nas estatais, quase 12 mil cargos em comissão, de 25 mil disponíveis para oficialidade e tal. Aí olha só a metáfora que o Cesare usou aqui para traduzir. Se o Bolsonaro fosse um mulá e nomeasse 15 pessoas do seu meio, todos ayatolás, o partido muçulmano estaria no governo? Aí eu olhei isso aqui e lembrei de conversas antigas, que o nosso mal é ter memória, o Cesare sabe disso. A gente está conversando, eu lembro das nossas conversas desde 2016, inclusive 2018. E aí eu falei, olha, essa discussão é importante. Eu botei aqui, ó, especialmente diante de uma operação, me parece uma coisa deliberada e construída, de confusionismo tosco, mas persistente porque é barato, né, de um custo baixo. O que ou quem, o falso dilema, a gente fala dos generais ou fala do Guedes? Ou fala dos dois, porque tem que falar dos dois. O que é esse falso dilema? Se eu falar do general, não posso falar do Guedes? Não, tem que falar dos dois. O que esse falso dilema, essa falácia esconde? O próprio Guedes? E eu agradeci ao Cesare. Falei, obrigado, Cesare, por possibilitar, suscitar essa discussão. E botei olho no fio. E aí botei, sim, ideia voltou. Então vamos lá para o fio. Aliás, eu botei aqui um PS, falei, olha, quando o saneamento básico volta, espim porco é o último a descer pelo valão, né? Então, comentei o seguinte, meu amigo Cesare, muito querido, aí, com quem já troquei muita ideia ao longo dos anos. Não esqueça de que um conhecido nosso, do Cesare e meu, ouviu em primeira mão, no clube militar, não vou dizer de que cidade, em 2018, sobre a cabeça de ponte da operação. A ordem dos fatores está invertida, como ele falou aqui, se o mulá Bolsonaro chegar e botar os outros mulás... Não, peraí. O Bolsonaro é a cabeça de ponte que chegou lá porque os mulás botaram. Então, a ordem dos fatores está invertida e nessa equação faz toda a diferença. E aí segui aqui falando o seguinte, ó, cadê? Aqui. Sim, é isso em tempo aqui. Eu botei, ó, em tempo. Eu, Rômulo Maia e Piero lá também achamos o termo partido militar ruim, pelo menos no atual contexto histórico. Eu já o critiquei diversas vezes publicamente, não uso esse termo. Piero tampouco. Inclusive, tivemos esse debate, porque eu acho que o debate em si é interessante, quando marquei aqui o coronel da reserva, Marcelo Pimentel, esteve no programa junto com outro coronel da reserva, Heraldo Macrax, para quem nós dois mandamos abraços. A discussão em si, mais uma vez, eu acho que é interessante. Aí o meu termo vulgar, aí o seu muito mais sofisticado, muito mais bacana. Há uma confraria de generais que visa a constituir um metapoder, um poder que controla os poderes, que estabelece e sujeita os poderes, junto à nata da juristocracia, para operar no terreno Brasilis, o programa de saque da finança transnacional. Esse metapoder fica acima dos três poderes formais, aparentes, aqueles clássicos, lá desde o Montesquieu, executivo, legislativo, judiciário. Ou também pode-se dizer que fica abaixo, oculto, o tal do Estado profundo, que é blindado do voto. Os outros não, os outros têm algum freio e contrapeso e tal, em alguma medida, supostamente, estaria sujeito à soberania popular. E aí, continuando aqui, eu falei, enquanto
vão reinicializando, olha aí, Piero, que você falava agora, o Estado para rodar no modo de segurança, cooptam parte relevante, isso não é fim, isso é meio, gente, cooptam parte relevante da oficialidade com nada menos do que quase 12 mil cargos em comissão DAS do Executivo, de um total de 25. É quase metade. Isso aí não é entre estatais, é administração indireta. A gente veio a saber um exemplo recentemente, 230 mil reais de salário por mês para o nacionalista. É Luna e Silva ou Silva e Luna? Eu troco. Acho que é Luna e Silva. Luna e Silva. Luna e Silva. Não. Aí ele ganha isso, o nacionalista, para seguir dolarizando a gasolina, estabelecido pelo Pedro Malan. Silva e Luna. Silva e Luna, não, então eu botei certo aqui. Silva e Luna, seguir dolarizando a gasolina. Mas, ô Piero, no meu tempo, quando uma pessoa, a gente viu agora na Argentina, quando uma pessoa é desprestigiada no seu entendimento, numa coalizão de governo, e ela pede demissão. Até a Marina Silva, porque não nutre nenhum afeto especial, muito pelo contrário, ela, quando ali foi desautorizada pelo Lula, na história das barragens e tal, não sei o que, ela falou, te peço demissão e tal. Esse é sensacional, porque tem um pessoal que fala que ele chora de noite, assim, se agarra ai meu Deus, eu queria muito baixar a gasolina, mas o Guedes, esse monstro terrível, onipotente, onisciente, ele não me deixa. E o sujeito é incapaz de pedir demissão. A coisa, ele chora de novo, mas não pede demissão. Não abre mais dos 230 páginas. Mas enfim, continuando aqui. Além disso, tem os contratos, subcontratos. A gente viu aí a pontinha do iceberg com essa história de precisa e não sei o que, saúde e tal. Você imagina isso em toda a administração, direta e indireta. Aí eu perguntei, tá ruim? Bom, só para os demais que não estão contemplados. Isso inclui, inclusive, Piero, muita gente das Forças Armadas, do Exército, o pessoal que não é da panelinha, não está gostando, não está recebendo nada. Agora, o pessoal da panelinha, os peixinhos, estão contemplando tudo. E aí, seguindo aqui, diga lá. Posso só colocar um adendo interessante aqui? Vai lá. Silvio e Luna, turma de 72, um ano antes, acho, da turma do Vilas Boas, foi chefe de gabinete do Enzo, que foi o comandante que precedeu o Vilas Boas, e os últimos 2 meses foram marcados pela entrada do Bolsonaro dentro dos quartéis para fazer campanha. Como chefe de gabinete, ele tinha um poder enorme, entendeu? E ele, enfim, botou um monte de gente dele no entorno dele, né? Se não me engano, eu acho que ele era da arma de engenharia. Sim. Mas não tenho certeza, não. Sim, eu li naquela postagem do Coronel Marcelo, Coronel da Reserva Marcelo, nessa manhã que você me mandou. Bom, ele tem todo um rolo aí entre Santos Cruz e Etchegóin e ele, mas enfim, foi mais ou menos pela batuta dele que ele começou lá atrás a botar gente dele, começou essa simbiose no próprio governo Dilma. Isso aí, Rômulo, é um negócio que a gente precisa prestar muita atenção. Quando ela colocou aquele general, como é que ele chamava? No DENIT, o general, eu até tinha repegado um monte de coisa sobre ele. Eu não lembro o nome dele, mas foi um dos marcadores da faxineira étnica. Étnica não, perdão. Ética. A faxineira ética chegou e falou assim, agora eu vou limpar a corrupção, então eu vou botar o general lá no... Primeiro Valek, DENIT, enfim, até a confusão lá, mas... No DENIT, e até o outro Tarcísio, que está hoje na infraestrutura, começou a subir na hierarquia do órgão. Enfim, eles aparelharam um monte de gente no DENIT. E a Dilma colocou, veja bem, sob o pretexto de que tinha corrupção no órgão. Falou, vou botar militar lá para cuidar desse negócio. Eles aparelharam. Bom, e eu lembro... isso aí tudo em linha também para limpar o negócio e botar militar também lá na ENCLA, Piero, aquilo que você descobriu aí. Pois é, porque esse negócio da ENCLA ainda pega um outro lado e ainda a gente vai voltar para Israel de novo, quando a gente for falar desse treco aí, porque tem umas coisas interessantes a respeito disso. ENCLA, para quem não sabe, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Capitais, de Dinheiro. De ativos. De ativos. Mas eles aparelharam. Agora, logo depois que a Dilma venceu e o Bolsonaro começou a fazer campanha... Gente, um pouco antes, quando eles decidem que iam lançar o Bolsonaro, começa um processo enorme de esvaziamento dessa panela do governo. A Dilma tinha 3 ou 4 mil cargos de militares.
Em 3 ou 4 meses, Rômulo, ela fica com menos de 800 pessoas trabalhando no governo. Ou seja, todo mundo pediu demissão. E foi na esteira, entendeu, desse processo que o pessoal do DENIT também esvaziou. O tombo maior foi exatamente no Ministério, acho que era dos Transportes, ou da Infraestrutura, sei lá eu qual que estava mais aparelhado por eles. Só ficou mesmo o pessoal que estava lá no sub do GSI, quando ela finalmente fez ali o arremate final de dissolver o GSI e botar sob a batuta do mercadante, perdendo completamente o controle sobre a área de informações. Né? Uma habilidade absolutamente incrível para trabalhar com isso. O que, aliás, coincidiu com a migração de vários, dessa demanda, né, que existiu no próprio Ministério da Defesa, de começar a botar um monte de militar na ENCLA em contato com outros órgãos jurídicos, como o Ministério Público Federal, Polícia Federal, polícias estaduais, juízes, enfim, especialmente da área de abrangência do TRF4. Por quê? Porque eles estavam elaborando um novo projeto de força que deslocava praticamente todo o problema, vamos dizer assim, da dissuasão militar lá da Amazônia, lá para a fronteira da tríplice fronteira na região de Foz do Iguaçu, Dourados, etc. e tal, que é para onde eles imaginavam ou diziam existir a nova potencialidade de ameaças híbridas para o Brasil. E adivinhe quem entra nesse projeto junto com os militares? Lá por 2012, isso vai se acentuando. Quem? Que hoje é a grande empresa que constrói os sistemas de vigilância nesse lugar. Que eu acho que, se não me engano, está na faixa dos 25 bilhões esse projeto aí. A EUBIT. E aí voltamos de novo para essas parcerias entre Israel e esse pessoal que está construindo todo esse negócio. Ô Piero, então, só uma parte brevíssima, que é o seguinte: você falou aí pelas tantas, com essa história da Dilma acabar com seu controle direto e passar pelos mercadantes, do lado da segurança, e dissolvendo formalmente até o GSI, que vinha desde o Vargas e tal. Então, que habilidade. Eu senti em você, me corrija se eu estiver errado, um tom irônico. Agora, depende dos elementos subjetivos, das motivações. Tem gente, né, que desconfia das ações, condutas e tal, e vai achar que não, que foi habilidosa mesmo, porque esse seria o objetivo, né, o que a gente viu se desdobrar. E aí eu achei muito interessante, é uma coincidência fantástica, que ontem o ministro do STF, Gilmar Mendes, ele deu uma entrevista, sabe para quem? Pro Breno Altman, ele que não perde um programa nosso aqui, especialmente quando tem o Pepe Escobar. Às vezes tem a sua caneta alugada para fazer ataques teleguiados, porque não tem coragem de fazer isso. Mas enfim, outros capítulos. Mas enfim, eis que Gilmar Mendes fez uma declaração fantástica, quer dizer, novidade para quem quer que seja novidade. Porque é óbvio, eu não vou tocar aqui porque de repente o ministro ou o próprio Breno Altman pede direito autoral e derrubam essa nossa live. Mas, grosso modo, ele fala o seguinte: olha, Breno Altman, esse negócio aí do lavajatismo, delação premiada, essa persecução penal toda, o lawfare é obra do PT, do governo do PT. Ele fala, mais especificamente, é obra do governo Dilma Rousseff, da Dilma, pessoalmente, e do José Eduardo Cardoso. Ele fala, conversei com senadores que falaram, a Dilma encheu o nosso saco para passar a delação premiada do jeito que foi passada, né? Porteira aberta e tal. Eu achei que o Breno Altman ia fazer. Tá aqui um recorte feito pelo perfil lá, Tatu no Torco, que são de apoiadores do Ciro Gomes. Isso aqui é uma pauta suprapartidária nacional, por excelência, né? Eu achei que o Breno Altman, que tá com essa carinha, a mãozinha, né, fazendo cara de conteúdo, ia fazer uma pergunta de follow-up, mas não, parece que passou pra previsão do tempo na sequência. Aí eu falei o seguinte, ó, o Tatu no Torco comentou o seguinte, ó, o Gilmar Mendes revela quem prendeu o Lula, né? Se a gente jogar aquela história do domínio do fato, realmente quem prendeu o Lula, Dilma e José Eduardo Cardoso, né, os pais da criança lá da delação premiada, entre outras coisas, mas enfim. Eu botei, gente, só não vê quem não quer, ou por afeto, ou por interesse mesquinho, mal escondido na militância, uma expectativa de boquinha, que eu não sei se felizmente ou infelizmente, eu acho que vai ser frustrada, Piero Lar. A despeito de pesquisa por pesquisa, em julho de 2018, o Haddad estava eleito no primeiro turno, Piero Lar, né?
Pois é. Agora, vamos lembrar também que esse processo começou antes, né? Quando você pega, por exemplo, a própria elaboração da ENCLA, essa que a gente acabou de falar. Ela aparece quando? Em 2003, no governo Lula. E o que ela previa? Ela previa o intercâmbio de procuradores e juízes com o Departamento de Justiça nos Estados Unidos. Essa era a principal plataforma. Mas sabe por quê? Fundamentalmente porque depois de 2001, e aí a gente volta ao 11 de setembro, aqui, né? Você sabe que os Estados Unidos começam a enxergar terrorista em tudo quanto é lugar do mundo, né? Então eles disseram o seguinte, bom, onde é que tem terrorista na América do Sul? Tem lá na Colômbia. Então, os caras fazem o quê? Uma mega reversão com o Plano Colômbia, que passa os poderes da DEA, que é Drug Enforcement Agency. É isso? Eu acho que é Authority, mas enfim, é menos importante. Authority, enfim. Que é, não, eu acho que é Administration, se não me engano. Tá, que é a agência deles de combate ao álcool, tabaco, drogas, enfim, que era quem estava na Colômbia até então como uma força policial ou de auxiliar a polícia, as forças armadas colombianas, e eles decidem que não, que o narco-terrorismo, porque eles enxergaram a aliança entre os narcos e os terroristas ali, né, sempre funcionando como uma espécie de projeção narcísica, né, do que eles próprios fazem nos subterrâneos dele, mas isso é outra questão. Enfim, os caras mudam e convertem todo o auxílio para a instalação de bases militares da Colômbia ali, das Forças Armadas americanas. Mas dizem o seguinte, o outro epicentro, que é um epicentro, como que a gente pode chamar, de vulnerabilidade a ações terroristas e que é uma provável base da Al-Qaeda, está localizado na Tríplice Fronteira, lá no Paraguai, em Cidade del Este. Por que eles chegam a essa conclusão? Porque as células do Mossad na Argentina, depois daqueles atentados que tiveram nos anos 90 lá, falaram que o pessoal que produziu o atentado à embaixada israelense, ou era um centro cultural israelense? A AME, a Associação Mutual Israelita Argentina. Isso, lá em Buenos Aires, todo ele se escondeu, se homiziou, né, como eles dizem, lá na Tríplice Fronteira, e começou a fazer o quê? Constituir uma célula da Al-Qaeda e desses grupos a partir de um processo que fazia fundamentalmente lavagem de dinheiro ali, para remeter essa grana lá para o sul do Líbano, para aquela e você vê como a gente tem que chegar aqui para reunir as coisas aparentemente desconectadas. É graças a essa comoção pública nos Estados Unidos, que foi instrumentalizada, mas realmente as pessoas estavam comovidas. É graças a isso que o delegado José Castilho Neto, a pessoa que investigava o Banestado, estando lá em Nova York, conseguiu chegar num juiz lá, na sequência, nos dias seguintes, ao 11 de setembro, falou, olha, aí botou pra jogo, isso operou, falou, tem negócio aí lá da Tríplice Fronteira e tal, e aí com isso o juiz lá fez como é que é aquela história lá da favela do Rio, né, o mandato coletivo e tal, mandou abrir todas as contas CC5 de segunda, terceira, quarta, quinta camada, que era aquela que chegava nas pessoas físicas e tal, e deu isso, e que nunca veio a instruir nem o inquérito policial no Brasil, nem o processo, muito menos, julgado pelo senhor Sérgio Fernando de Moro, a despeito, muito diferentemente de uma coisa que ele comentou aí para fazer gracinha tempos atrás, olha, no Banestado eu não recebi papel, não, fazendo troça com a história da impressão do voto, falei, não recebi não, era tudo arquivo eletrônico, naquela, e eu já confiava e tal. Bom, vai ver que é por isso que todo mundo foi para casa, faltava alguma coisa do eletrônico e não veio no papel, porque a gente sabe que era papel sim, eu vi aquela coluna dele lá acho que é Cruzeiro, a revista que é bobeira, né? Aí na hora que eu vi aquilo, eu falei, Piero Line, vem cá, tá esquisita essa história, porque a gente sabe que esses documentos que ele diz que recebeu, mas não foram parte do processo, e por isso o crime nunca pôde ser no corpo. Aliás, essa metáfora é do próprio Zé Castilho Neto. Falou, olha, teve um homicídio, mas o corpo nunca mandaram para o Brasil, o saco plástico com o corpo e tal.
A gente sabe que as caixas, e aí tudo relato de fonte primária, as caixas com papéis, Sérgio Moro, não era pendrive, não era DVD, CD, disquete, nada, era papéis, caixas e caixas, vieram de Nova York para a CPMI do Banestado. E a gente tem um relato em primeira mão de Dr. Hélio, ele que foi na viagem lá, foi buscar, falou, veio tudo e foi pro cofre do Senado. Agora, ninguém nunca abriu, porque quem recebeu operou para diversas coisas. Então, a gente vê como tudo está relacionado, né? Então, uma coisa que é essa instrumentalização do trauma psicossocial nos Estados Unidos depois do 11 de setembro, alguma medida trouxe para a gente a possibilidade, né, de, se houvesse alguma coisa real no Brasil, consequências de saber finalmente quem são essas pessoas que têm o dinheiro fora e que estão penduradas com os gringos porque o dinheiro circulou por Nova York, atraindo a jurisdição dos Estados Unidos. Então, basta o imperialismo falar, confisque os bens dessas pessoas e prenda. Não pode sair do Brasil, que nem o Paulo Maluf e tal. Basta fazer isso. Aí com isso que você agarra pelas bolas toda a elite brasileira, no Estado, no comando, no alto comando, nas empresas, todo mundo assim, ó, pego firme pelo saco. Então, é assim, né, que a gente consegue entender muito bem o suicídio que a gente vê da elite brasileira. Mas você vê, uma coisa boa, que poderia ser boa, pelo menos, é a gente conhecer essas pessoas e libertá-las, a despeito da sua vontade, de um cativeiro, como você fala que é. Não fica com pena, não. É gaiola de ouro, gaiola de ouro. Não tem que ficar com pena, não. Pena você fica da gente que paga o resgate. Mas, enfim, a gente poderia ter conhecido, mas teve gente que ficou feliz com isso, porque pegou e operou, porque doce bom é doce guardado, Caroline. Aí você quer ver que barato, Holmes? Porque assim, o que acontece? Como os Estados Unidos estavam nessa de, vamos dizer assim, follow the money, e aí você encontra onde tem base terrorista, e aí vieram para esse negócio de Paraguai, o que acontecia aqui? O pessoal falou assim, bom, se tem terrorismo, interessa, é a área sensível para a gente e tal, e a ENCLA entra no bojo dessa história. Porque teve uma motivação. E essa motivação foi o seguinte, dizia-se que, então, todos esses processos que passavam ali por Foz do Iguaçu e tal, poderiam representar uma ameaça à segurança nacional e que isso valeria a pena, talvez, inclusive, entrar dentro de uma série de acordos internacionais, tipo o FCPA, que é o Foreign Corruption Practices Act. Exatamente, aquele que torna praticamente universal a jurisdição dos Estados Unidos. Uma questão passa a ser o juízo administrativo, como chamam no direito, uma questão de conveniência e oportunidade. Ó, a gente quer pegar isso aqui e falar, ó, foi em dólar, a corrupção foi paga em dólar. Jurisdição americana. Você mandou um e-mail, servidor dos Estados Unidos, não, tudo pode ser uma questão de conveniência e oportunidade, Pedro. Isso, aí os caras formalizam isso do lado de cá. Com o negócio da ENCLA, que vai pegar gente de vários órgãos, não é só do Ministério Público Federal, enfim, do desembargadores, juízes e tal, mas também Polícia Federal, etc. e tal, e militares, por conta, óbvio, da sensibilidade que o tema do terrorismo trazia. E aí o que acontece? Quem, nessa época, por exemplo, estava enfiado no rolo, né, das ligações entre o problema, por exemplo, da segurança, da criminalidade e do trânsito de pessoas entre o Paraguai e o Brasil. Uma firma israelense chamada, acho que, se não me engano, o nome primeiro dela era Tadiran Systems, que depois foi incorporada pela Ituran Systems, que está aí até hoje, que ela vendia, sabe o que, Rômulo? E tinha acordos de cooperação com a Polícia Federal e Polícia Rodoviária. Aqueles car systems, sabe aquele sistema de localização de carro? Primário ainda, entendeu? Era aquele primeiro, assim, de localização de carro roubado que ia para o Paraguai. Essa empresa se capitalizou muito nessa época, tanto que ela lançou ações na Bovespa, na Bolsa de Buenos Aires e na Bolsa de Nova York. E aí ela foi sendo canibalizada por empresas maiores como a Elbit israelense. Ela já era uma firma israelense. E, coincidentemente, ela que monta, no começo dos anos 2000, fim dos anos 90, se não me engano, os sistemas de software e o sistema de eletrônica do Centro de Guerra Eletrônica do Exército. Ou seja, é aí que começa a se imbricar esse negócio. Então, não é à toa que a Elbit está construindo o sistema de vigilância
dessa região aí. Só para mostrar, enfim, para dizer para o pessoal aqui como essas coisas estão todas imbricadas. Veja bem, são negócios privados, com empresas de segurança, com startups, com sistemas de inteligência e os sistemas militares e estatais. Né? Então, o que vai acontecendo? Isso aí fica ali, né? Até hoje, enfim, se mostrou que não tinha Al-Qaeda lá no Paraguai, coisa nenhuma, mas os americanos continuaram insistindo nesse negócio, tanto que eles instalaram uma base militar lá, que é uma base que opera lá super na moita, mas está descrito num livro chamado The Basis of Empire, que tem a descrição de todo esse processo, mas esse negócio vai ganhar força substantiva durante o governo Dilma, quando a questão do terrorismo associado ao problema dos grandes eventos que iam acontecer no Brasil, Copa das Confederações, Copa do Mundo e Olimpíadas, começou, enfim, a entrar no governo. Pois é, Piero. Aí você vê aqueles pontinhos que aparentemente já são ligados aqui no Duplo Expresso. Ou porque não há capacidade, não há vontade, em outras paradas. Porque diferencial intelectual eu creio que não há de ser tão grande. Mas enfim, que é o quê? Nisso aí que você falou, estava quem na autoridade olímpica? O senhor Augusto Heleno. Quem que estava no gabinete do Bolsonaro e tem orgulho de falar, falou ontem, repetiu, porque eu era um funcionário concursado da casa e eu que redigi, eu sou o ghostwriter da lei que foi apresentada pelo então deputado Jair Bolsonaro, que hoje eu posso botar o meu nome próprio, PL 1595, da doutrina, lei aí de Patriot, que a gente chama de Patriot Act Tabajara, mas uma reformulação do suposto combate ao terrorismo no Brasil. Major Vitor Hugo. Aí eu sempre falo, faltou só... Eu comentei isso ontem de novo, quando me marcaram nisso. Daí eu não sei se é vaidade, né? Ele chegar e falar, pô, achei chato pro chefe falar, aí, nem sabia nada disso. Eu que escrevi, ele falou, assina aqui, o Jair, tal. Acho deselegante, enfim, acho deselegante. Não que a gente não soubesse. Mas eu achei que faltou ele explicar que ele entrou concursado, entre aspas, na Câmara, um concurso dirigido, um concurso que era um homem, uma vaga. Olha, Piero, eu tenho tudo guardado, você pagar, edital, resultado, chamada, tem tudo. Mas assim... as qualificações exigidas, é o seguinte, tem que ser uma pessoa com notório conhecimento e prática no combate ao terrorismo e tal. Aí o Major Vitor Hugo era simplesmente o comandante do batalhão antiterrorista em Goiás. Quem que poderia bater ele na prova de títulos? Não tinha como, cara. Então, assim, um homem, uma vaga. E só era uma vaga para essa coisa. Assim, né, uma coisa... Só faltou ele acrescentar esse detalhe que o concurso dele era não muito isonômico, digamos assim. Mas, então, você vê, aí isso lá. Então, tava numa casa aí, vamos dizer, executivo, que era a autoridade olímpica, cabe, então, executivo, em alguma medida, né, a administração indireta, eu acho. Eu nem sei se é administração, mas enfim. Está Augusto Heleno, 010101, está Major Vitor Hugo, Forças Especiais, faca na caveira, no gabinete do Jair Bolsonaro. Ai, Piero, foi em setembro de 2018 que eles fecharam o nariz e falaram, olha, ou Bolsonaro ou nada, ou volta o PT. Olha, em que gabinete foi parar o 010101 Vitor Hugo, né? Umas coisas que a gente tem que olhar, que o projeto foi de longo prazo. Então, os indícios estão aí para quem quiser ver. Quem tiver olhos para ver, que veja. E Dilma Rousseff e José Eduardo Cardoso lá no Executivo. E a gente, inclusive, teve o depoimento aqui registrado mais de uma vez em vídeo no nosso programa, do advogado, professor da Universidade Federal de Lavras de Direito, Fernando Nogueira Martins Júnior, dizendo que a essa altura ele era de alguma agência da ONU, estava em secondment, assim, cedido ao Ministério da Justiça, e ele estava lá quando chegou a ordem, que nem o Gilmar Mendes falou, que a Dilma encheu o saco do Senador, falou, tem que aprovar, senão não libera emenda e nada disso, tem que aprovar a delação premiada com porteira aberta. Também ver, ó, pessoal, é a lei antiterrorismo mesmo, isso aqui, e ali era tudo pessoal ligado a essa questão, não, mas isso aqui é terrível, tem que isso aqui e tal. Então, Dilma Rousseff e a José Eduardo Cardoso tocando de ouvido, às vezes até com conversas que a gente desconhece, com Augusto Heleno, com Vitor Hugo Bolsonaro. E a conclusão dessa novela, a gente viu quase chegando aos finalmente, ontem, com a aprovação na Câmara, na comissão especial do PL 1595, o Patriot Act Tabajara, Piero Lerner. É um diapasão, né, que vai funcionando. Agora, só um detalhe. Se você pegar esse pessoal, né, disso que eu chamo de Central de Comando, Controle e Inteligência, hoje eu chamei de consórcio, que você chama do Estado Profundo
o comando do Estado para o Fundo Tabajara, ou disso que o Coronel Marcelo chama de Partido Militar. Depois a gente volta a essa história do Partido Militar para esclarecer esse trem de vez por todas, né? Se você pega as carreiras desse grupo de generais que está ali, tem pontos em comum muito grandes entre eles. Você vai ver, praticamente em todos, passagem pelo Haiti, você vai ver um comando ou no sul ou na Amazônia. Você vai ver forças especiais ou paraquedistas, ou comandos, ou SIGs, né? Guerra na Selva, alguma coisa assim. Você vai ver uma geração muito próxima, ou então os bichos dessa geração que foram puxados, como eles chamam, os peixes, trabalharam em lugares muito costurados. Você vai ver passagem pela ECM e você vai ver também ligação com grandes eventos, e ONU, e coisas assim, e GLOs no Rio de Janeiro a dar com pau. Morro do Alemão, Complexo do Alemão, Maré, Dona Marta, sei lá. Todos têm mais ou menos passagem por tudo isso. Então, você pega Braga Neto, você pega Mourão, você pega Heleno, que é o protoplasma, né? Ele que começou. Ele é vamos dizer assim, como é que chama aquilo? É a plataforma, entendeu? É aquela que você produz carro, né? Ele é a plataforma que vai fazendo a série, né? Tipo plataforma MQB da Volkswagen, né? Ela produz tudo, né? Do Polo ao Golf, ao não sei o que, ao não sei o que, não sei o que. Sai um monte de carro diferente, mas é tudo a mesma plataforma ali, entendeu? E aí você vai vendo. Peraí, que faltou o dissenso, o Senhor das Moscas Tabajara, com a missão no Congo, ex-Congo belga. Quem é, Piero Laia? O grande, o venerável Santos Cruz. E junta-se a coluna... Peraí. Hoje a gente vai parar de falar de Sérgio Moro e Santos Cruz como nomes possíveis para 2022. Porque, afinal, Piero, nessa semana, aí, numa como é que chama? Articulação, não, a gente chama manobra regimental, eis que entrou no Código Eleitoral a quarentena de 4 anos, diminuiu mais 4 anos, pega 2022, de juízes, procuradores, militares. Então, não há possibilidade de termos uma chapa, por exemplo, Moro Santos Cruz mais, Piero, porque passou a quarentena, certo? Errado. Tem que ler a letra pequena? Tem que ler a letra pequena? O que é pior, tem que ler a letra pequena do contrato, minha gente. Que é incrível como todo mundo caiu nessa. E você sabe com quem? O Matheus Olmo, eu não sei se você viu a publicação dele. Com quem que o Moro andou se encontrando ultimamente para falar que vai ser candidato? Bom, mais de uma pessoa. Ele anda em ligações semanais de videoconferência com o Santos Cruz e com esse pessoal Mandetta e também... Não, eu sei desse outro aí. Conta quem foi outra pessoa aí que tem, né, coincidência geográfica e quem sabe até coincidência de sorte na maquininha, Piero. Senador Oriovisto. Mas quem é essa pessoa que ninguém conhecia até novembro de 2018, Piero? Pois é, foi o senador misterioso eleito pelo Paraná, estado do Paraná, que é dono da empresa Positivo, essa que fabrica computadores, e mais uma coisa. Que mais que ela fabrica? A maquininha mágica brasileira, a urna eletrônica. E também, Piero, antes de conseguir esse contrato fantástico, esse eu confesso, do Vitor Hugo eu tenho o edital. Esse eu não fui olhar se era isonômico, objetivo, se tinha personalismo, não sei, esse eu não olhei da parceria, mas tinha um anterior, esse sim, que não me parece que era isonômico, parece que era assim, aquela coisa, né, de dispensa de licitação, um convênio, anos antes disso daí, do Exército com as ele também tem universidade positiva e tal, para o aperfeiçoamento da oficialidade, com inexigibilidade de licitação. Pois é, que coisa, né? Quanta coincidência, né? Por que será que tanta coisa passa pelo eixo Maringá, Foz do Iguaçu, Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, né? Parece que você fez um triangulinho aí, né? Desde 2001.
2003. Muita coisa acontecendo ali naquele pedaço. Muita coisa esquisita acontecendo nesse Muita pedaço. coisa voando nessas fronteiras permeáveis, Pedro. Inclusive já tinha um Dario Messer, né? Que enquanto ele estava foragido, o ex-comandante Vilas Boas tem que ver esse negócio aí desse cifrão, porque o bicho ia e voltava do Paraguai quando queria no jatinho para se encontrar com seu Hempler no Mossad, na Rum Turner no interior de São Paulo, e a maquininha aí da Elbit, ou sei lá o que, não apitava. Que coisa fantástica. Sabe quem mais se junta na coluna Santos Cruz, ultimamente? O general Rego Barros, lembra dele? Esse nome dele é complicado. Como deve ter sido zoado no colégio, né? Rego Barros. O general Rego Barros, que também tem, vamos dizer assim, uma carreira muito parecida com a desses todos, é aquele que se despediu no Seconsex, Centro de Comunicação Social do Exército, que ele ficou 4 anos lá, no Centro de Comunicação Social do Exército. Vamos guardar, porque isso responde diretamente à chefia de gabinete do general Vilas Boas, junto que são 2 setores que respondem diretamente à chefia de gabinete do general Vilas Boas. Quais? O Centro de Comunicação Social e o Centro de Inteligência do Exército, CIEX. Bom, são praticamente almas gêmeas, né? É a chamada 5ª seção e a 2ª seção. Né? São almas gêmeas, elas trabalham em conjunto, informações e contra-informações. E o Rego Barros, na despedida do Seconsex, quando ele foi assumir, em fevereiro de 19, a porta-voz da presidência da República, na posse de um general que assumiu, então, o Seconsex, que era o general Richard, que foi o quê, Rômulus? O general Richard que foi secretário de Segurança do Rio de Janeiro, nomeado pelo Braga Neto, durante a intervenção de 2018, que fez o quê? Travou todas as PECs no Congresso, simplesmente afundou o Temer. O que ele disse, o Rego Barros? Ele fala assim, na despedida dele do Seconsex. Atenção. Isso que o Piero vai falar não é um off, uma corrente de WhatsApp. Isso é um discurso oficial, uma solenidade no Palácio do Planalto. Não. Isso está publicado no site do Exército. Eu botei isso aqui como uma nota de rodapé na página 280 do meu livro, mas devia ter sido a epígrafe do livro. Devia. Eu fui burro. Porque ele falou o seguinte, ele falou, olha só, coube ao Exército mergulhar de cabeça no submundo das mídias sociais, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, portal responsível, e-blog, etc., e se tornar o órgão público com maior influência no mundo digital no Brasil, que exigiu sangue frio na interlocução sem rosto. Tarará, tarará, tarará. E o pessoal falando que foi o gabinete do ódio, que foi aquele empresário Paulo Marinho, o WhatsApp. Mas você sabe o que é pior? Aí depois... Interlocução sem rosto é fenomenal. Nesse livro aqui, o livro de entrevista do general Vilas Boas, sabe? Que o Celso Castro, meu amigo, fez, que está aqui, ele praticamente fala que tinha o controle do nosso pessoal desde 2015, nas manifestações, etc. Ou seja, e ele fala que a principal missão dele foi colocar o Exército dentro das redes sociais. Será que esse pessoal conhecia essas teoriazinhas que eram feitas lá na Rand Corporation, que falava exatamente de redes sociais, de um negócio que se chama The Advent of Netwar, é o nome do livro do John Arquila, que é a principal fonte do Andrew Coríbico no livro de Guerras Híbridas lá, que dizia que a próxima guerra ia ser uma guerra em rede. Claro que conhecia, né? Porque quando esse pessoal estava lá no Haiti, Rômulus, o que eles faziam no fim de semana? Eles davam um pulo em Washington, em Fort Bragg, em West Point. Pois é. Sabe quem mais esteve em West Point?
e foi ali, passou uma temporada lá? Major Vitor Hugo. Ah, eu tenho a ficha do sujeito e não tinha isso? Olha só, olha Também só. formado lá nos Estados Unidos. Também doutor em operações psicológicas. Aí, Piero, eu tenho que fazer um parênteses, porque eu vi em alguma postagem sua recente, não vou dizer qual para não constranger em demasia o cidadão. Eu tenho que reconhecer que você é uma pessoa muito mais paciente do que eu. Não é difícil também, não é difícil ser mais paciente do que eu. Mas você aguenta o pessoal que até hoje vem com aquela história. Ai, Piero, nesse seu esquema aí, você supõe uma inteligência, uma capacidade fenomenal, sobre-humana desses generais, como assim e tal, não sei o quê. Bom, pelo que se eu estou entendendo o que você está falando, não teve que inventar a rota, foi tudo escrito manual e, inclusive, teve conversa com quem tinha aplicado em vários lugares diferentes. Gente do céu, eu estou dando o quê? Dados aqui para o pessoal. São dados empíricos. Onde estava cada um, o que fez, como costurou, por onde passou, que tipo de treinamento tem. Você não quer acreditar em mim? Acredita aqui. É o seguinte, é muito claro. Se tem coisa que une um militar, é o espírito de camaradagem deles. São as redes que ele faz ao longo da vida. Isso aqui é um estudo de sociologia. Se você quiser extrair aqui como ele produziu uma rede. Eu fechei a sua imagem porque seu áudio está, assim, fortuitamente, ao acaso, está falhando, Piero, nesse momento. Então, salvo a hipótese de um pulso eletromagnético, é a qualidade da privataria tucana que está impossibilitando a gente ouvir a perfeição que você está falando nesse momento. Mas siga aí, vamos ver se só com o áudio vai, daqui a pouco eu tento reabrir a sua imagem. Não vai. Não vai. Eu estou ouvindo, eu ouvi agora tudo cortado. Foi demais. Olha só, então vamos dar um tempo para ver se evanesce aí a onda eletromagnética ou não que está rolando aí em São Carlos, no interior de São Paulo. E eu vou fazendo que nem a gente quando vai melhorou. Vendo. Melhorou, né? Então deixa eu mandar aqui o convite para você abrir a sua imagem, para que possamos admirar seus belos olhos azuis, além da lição. Porque tem que botar tudo para jogo, Piero, tem que botar efeituá-lo, qualquer coisa. Cadê aqui? Peraí, make host, allow, não, cadê gente? Peraí, ask to start video. Vai lá, mandei o convite, Piero Leiner. Conclua. Foi? Sim, senhor. Foi. Tá tudo descrito aqui. Vocês não precisam acreditar em mim. Basta ler esse negócio aqui. Ele fala. Ele. Mas então, quem foi Piero? O comandante do exército? Sabe quem mais que ele inventou? Antes de ser comandante do exército, Rômulo? Ele foi, como general de divisão, responsável por um negócio que chamava Escritório de Projetos do Exército Brasileiro, vinculado à 7ª Subchefia do Estado-Maior do Exército. E esse escritório de projetos foi responsável por fazer o desenho da Força até 2035. E o que esse desenho da Força até 2035 previa? Previa programas, que era, por exemplo, o Pró-Força. Por exemplo, aqueles carros de combate Astros 2020, estava no Pró-Força. Mas o principal programa, o que simplesmente captava e cooptava dinheiro e gente, era o CISFRão, que é esse projeto que faz o quê? Institui o sistema de vigilância lá nessa região do Paraguai, Dourados, etc, etc e tal. E que ele conta também nesse livro que foi o que fez ele virar um senhor da história do lobby parlamentar, botando gente e tal. Aprendeu como é que faz lobby, ali botando a galerinha, os oficiais de inteligência, todo ligado no parlamento e tal. E às vezes olhando coisas esquisitas e anotando. Ih, ó, entrou uma mala aqui hoje e tal. E que reunia também o pessoal do direito e do Ministério Público, porque eles tinham noção que se eles cumprissem a parte da vigilância, da coordenação das operações, etc. e tal, tudo isso precisava ser ajustado para, legalmente, você ter um marco que atuasse sobre esses setores que eles consideravam as, então, ameaças, que eles chamam, sabe do quê? Ameaças híbridas. Da onde vem esse negócio? Das teorias da guerra híbrida feita onde? Em Israel. Então a gente volta de novo a Israel e ao padrão faixa de Gaza, como bem fala o Lício Monteiro, se instalando em toda essa região de fronteira, mas agora da fronteira indo até a ponta
que são os morros do Rio de Janeiro, instalando um estado de vigilância absoluta do que acontece. Essa é a ponta do lado de lá. E aí você começa a fazer as ligações desse negócio. Você está entendendo? Então, não era só questão também de assessoria parlamentar, conversa com o juiz, captação de recursos, produção de leis, que vão, por exemplo, desembocar nessa ideia que eles estão insistindo por N lugares diferentes do excludente de ilicitude. Tentaram primeiro com o Moro, não deu. Agora estão tentando de novo com o Vitor Hugo. Tem várias. Isso está descrito em textos e mais textos deles, onde eles estão falando de guerra híbrida, GLO, etc. e tal, da necessidade de se criar o tal do excludente de ilicitude. Exatamente. Piero, eu comentava aqui, né, que eu tenho menos paciência que você, o que eu já falei, não é difícil também, mas eu acho que a minha paciência ficou menor depois que eu estudei, casualmente, não foi o que escolhi não, veio como parte da pesquisa que eu tinha que apoiar aqui na Suíça. Vieses cognitivos ou defeitos de cognição, cognitive biases, né? E aí, eu vou dizer uma coisa que, você sabe que a nossa obrigação aqui, a primeira, é a honestidade intelectual, Piero, lá. Então, às vezes, tem coisas que nos favorecem, nos desfavorecem, que a gente dá os dois e a pessoa que nos assiste pode fazer aí a mediana. Que é o seguinte, a pessoa, né, você falou, ó, tá aqui, gente, tá escrito, não sou eu que tô falando, ele falou em primeira pessoa, fontes primárias e tal. A pessoa que inventou o dito popular contra fatos não há argumentos, eu já falei e vou repetir, não estudou viés cognitivo, porque tem muito argumento contra fatos e a pessoa só acredita, grosso modo, no que ela quer. E para sair da crença que ela quer, I want to believe, lá, demora muito tempo. Quando a pessoa passa a querer e tal, a gente viu, inclusive, né, ao longo desses anos aqui, como demorou para algumas pessoas aceitarem certas realidades muito duras, né? Então, eu vou te dizer que, infelizmente, as malas que chegaram lá falaram pra você, mas você tá dizendo, você tá dizendo praticamente que o General Heleno é um super-herói da Marvel e tal, e blá blá blá. Você pode pegar o livro, pagar o Sedex e mandar para essa pessoa. Ela pode ler, você botar uma webcam filmando ela lendo, não, leu sim, que ela só vai acreditar se ela quiser. Então, infelizmente, eu tenho que dizer para você rebaixar as expectativas, achando que você sacudindo o livro aqui, isso é o suficiente, porque contra fatos não há argumentos. Infelizmente, não é assim, infelizmente. Então, eu só tenho sempre uma mesma resposta. Se eles são tão burros quanto essas pessoas acreditam, então nós somos pior. Porque a gente deixou eles chegarem lá. É sempre uma questão de posição relativa. Pois é. Então, se o QI deles é 90, o nosso é 40. Beleza. Durma-se com isso. Olha, Piero, voltando aqui, a gente vai fazer que nem quando a gente vai lendo o Wikipedia, que a gente vai abrindo abas, depois a gente vai lendo e fechando de volta. Então, voltando ao fio dessa madrugada aqui na Suíça, eu acho que era início da madrugada já no Brasil, com Cesare, que eu acho que nessa manhã eu acho que já se convenceu em alguma medida do mérito no que eu coloquei aqui, né, em relação ao que ele havia dito. A gente falou, e você ilustrou muito com essa questão da contratação, de representação comercial, de importação do complexo industrial militar anglo-sionista por essas pessoas aí que estão aboletadas no poder. Aí eu falei o exemplo lá do Silvio Luna na Petrobras, eu falei, mas também ganhando, controlando, tá nas duas pontas. Numa ele controla, propõe o orçamento, né, então o lobby no Congresso, na outra ele está no Executivo, aí libera, não libera a emenda e tal, subcontrata, aí você vai perdendo cada vez mais a transparência, e na outra ponta tem o genro, tem o filho, tem depois da aposentadoria virado o conselho e tal, a galera tá ruim, só para os demais, para essa galera aí dessa mafiazinha não. Vamos ter, ó, em tempo. Tem uma turma aí, Piero, a turma da mesa branca do gás. Fala, não, se a gente juntar aqui, fizer muita força e tal, oração, reza brava, arruda e tal, vai baixar o alemão, né? Esse pessoal aí entreguista, vai ter uma guinada por dentro nacionalista, que nem lá 67, 68 e tal, é isso aí. Então, aí, esse pessoal da mesa branca do Geisel, ao espalhar, Piero, não faz muito tempo, em março desse ano, olha isso, ao espalhar a plantação de que finalmente, depois de muita reza corrente, lá sessões kardecistas, o alemão tinha se embaixado no grande nacionalista Silvio Luna, né, que foi deslocado da Itaipu Nacional para a presidência da Petrobras, e ia, né, retomar, ia encampar sem indenização, todos os ativos tinham sido alienados, ia botar o dólar, a gasolina cotada em custos em reais, ia dar uma banana para os fundos de Wall Street, que são acionistas... Como um amigo dele em Itaipu, Ferreira.
Militar também. Pois é, esse pessoal ficou em júbilo, né? Aí havia viés de confirmação, falou, pô, a gente tanto fez aqui, Reza Brava, então baixou o alemão no cara e tal. Eles foram parte, eu tô dando, olha que eu tô dando a válvula de escape, né? Então, de forma consciente ou inconsciente, era realmente um excesso de viés de confirmação, eles queriam muito acreditar. Sabe do que eles foram parte, pessoal da mesa branca do Geisel? Da operação, e aí já tá documentado, gente, teve até inquérito da CVM lá com a história das pessoas que não deu em nada, como não ia dar, eu avisei que não ia dar. O swing trade brutal, que é você sabendo que vai ser uma notícia negativa, você se desfaz na alta das ações, aí quando desce você recompra com um lucro fenomenal em cima das sardinhas e principalmente dos fundos de pensão das estatais que podem dar a escala para esse tipo de operação. Então quem foi lesado em março, como sempre é lesado e como está inclusive determinado no Umbrella Deal que assim seja, foram os fundos, grosso modo, os fundos de pensão das estatais podem dar sardinhas idiotas, evidentemente, mas que esse pessoal então ajudou, eu vou dizer, né, vamos ficar consciente, né, como parte de uma operação voluntária ou inconsciente, apenas por defeitos de cognição, né, via de confirmação, da operação documentada de swing trade brutal com ações da Petrobras em março último, não faz 10 anos, março último, com uma dupla alavanca. Na bolsa, né, a ação foi derrubada artificialmente, falou, ih, chegou o gás, não vai mais lucro aí ser dado pagamento de dividendos pelos próximos 20 anos e tal, não sei o quê. Então, caiu a bolsa, mas também em dólar, porque isso faz, né? Petrobras, isso aqui e tal, aí o dólar dispara e tal, e esse pessoal trouxe o dinheiro de fora, tirou, né, quando estava valendo muito, aí volta, aí dobrou e recomprou e conseguiu um ganho financeiro, isso chama dupla alavanca, ganhou na valorização financeira do ativo em reais e mais ainda em dólar. Aí eu perguntei, vem cá, você está falando então que esse pessoal da mesa branca do Geisel ajudou o Paulo Guedes e esse pessoal aí dele a operacionalizar um golpe na Bolsa Brasileira, nas sardinhas, nos fundos de pensão? Esse pessoal então tá batendo a carteira e gritando que pega ladrão? Eles é que estão escondendo o Paulo Guedes? Eu deixo a pergunta. E eu falei, por fim, caso Cesare, evidentemente, isso eu falo, você fala, o coronel da reserva, Marcelo Heraldo, que todo mundo, inclusive que tem as próximas gerações das Forças Armadas, que a gente sabe da endogamia e tal, tudo lá, não existe, mesmo que a gente não gostasse, olha, eu odeio, mesmo que eu não gostasse, que eu tapasse o nariz, não é o caso, inclusive, né, minha avó era pensionista e tal, não existe, aceita, aí você é esquerda libertária e tal, não sei o que, não existe soberania sem Forças Armadas. Principalmente agora na era digital. Olha que tudo que aconteceu aí no Brasil, de 2013 para cá. A questão é que essa confraria de generais, ou então o nome sofisticado que o Pedro vai repetir daqui a pouco, nessa confraria, muitos deles pendurados na docecracia transnacional, eu já falei, recebeu grana em dólar, passou por Nova York, combinou propina por um e-mail do Gmail, fudeu. Jurisdição americana podendo ser utilizada tão logo os gringos assim entendam conveniente. Tão pendurados na docecracia transnacional com os gringos. Como, por exemplo, na lista do Odebrecht, aqui na Suíça. Na lista do Odebrecht na Suíça. Esse pessoal está operando pelos gringos, e não pelo Brasil. A virada... Ou até por outras questões, direitos humanos, por exemplo, de coisas que ocorreram no Haiti. Também, sempre é importante. Aí tem um livro aí também sobre essas questões, né? Pois é. Às vezes tem coisas mais de compromisso, né? Coisa moral, às vezes tem toxicomania, chifre na mulher, tem a coisa da família militar, da moral, homossexualidade, tem inclusive rumores que foram espalhados, instrumentalizados, de que um comandante, não vou dizer qual, foi mencionado aqui hoje, um comandante seria gay e tal. Essas são coisas que são guardadas aí no compromisso e tal. Aí eu falei, gente, a virada só vai vir libertando as Forças Armadas desse garrote lá no topo, né? Do pessoal que está pendurado com os gringos. No print... Aleluia. Diga. Aleluia, é isso. Esse é o recado que o coronel Marcelo fala o tempo inteiro. Exatamente. Ele que tem sobrinho e tal, todo mundo, ele dedicou a carreira à força. Sim, é contra as Forças Armadas aqui. Mesmo que eu odiasse, Piero, não tem Brasil possível sem Forças Armadas que respondam à soberania brasileira. É o seguinte, Ramos, eu fiz o meu mestrado na década de 90. Esse livrinho aqui, tá vendo? Meia volta, vou ver, tá? Livrinho. Muito bem. Um estudo antropológico sobre a hierarquia militar. Sobrou esse exemplar só. Rapaz, eu já vi, quando você estava na pesquisa em campo, eu vi umas fotos da brodagem máxima, você lá com os oficiais e tal, jogando sinuca no batalhão, viu? Mas na rede, quem quiser acha. Então, sobre hierarquia. Nas Forças Armadas funciona assim. É hierárquico, minha gente.
Por definição. Assim. Por definição. É por definição. Claro. Então, se o problema está lá em cima, você resolve o problema lá em cima. Ponto. Você não tem que acabar com Forças Armadas, você não tem que transformar o Brasil na Costa Rica. Pois é. Mas você é um lorde, e eu falo, às vezes, de uma maneira mais vulgar, quando baixa o Romulão Sincerão. Então, eu lembrei aqui, né, eu lembro das coisas. Aí eu falei, ô Cesare, eu falei, no print, também de março, olha a coincidência, quando o pessoal da Mesa Branca estava ajudando o Guedes na tunga ao Brasil mais uma vez. Eu falei, nesse print aqui que eu vou mostrar daqui a pouquinho, há o reconhecimento por mim, mas também pelo Piero, pelo coronel da reserva Marcelo, todo mundo, a gente fala, publica, tal, da indispensabilidade, goste você ou não, das Forças Armadas hoje, mais do que nunca. Mas não adianta se ela estiver sequestrada pelo inimigo no topo, acabou, né? Troca nossa, Cesare, dá uma olhada aí. De março desse ano, enquanto a turma da Mesa Branca do Gás, consciente ou inconscientemente, vai saber, ajudava o Guedes, a dar mais um golpe no Brasil. Aí eu pergunto, até quando? E aí eu coloquei aqui essa publicação lá em março, a partir, veja você, mais uma vez de um print do Cesare, que lá no dia 20 de março desse ano, ali no rescaldo do swing trade do Guedes com o pessoal da Mesa Branca, falou o seguinte, Cesare, 2 pontos. Em relação à iminente aprovação do Patriot Act Tabajara e das leis que tornam o GSI o guardião exclusivo das redes de telecomunicação civis e de Estado, surgiu a seguinte pergunta. E a pergunta aí para esse pessoal aí da esquerda, fim da militar, fim de solução, pergunto, e se por mera obra do destino o cometa caiu? É um cometa seletivo. Ele só mata quem está pendurado em dossiê e entreguista. Se por uma mera obra do destino, as esquerdas, aliás, a gente sempre fala de Glória Magadã, né, e teve o negócio do terremoto, fosse um terremoto que abrisse buracos na terra no Brasil e só caísse o pessoal entreguista, só sobrasse gente patriótica. Então, se por acaso, mera obra do destino, as esquerdas recuperassem o poder político, como é que a gente faz para manter, vendo o que aconteceu em 2013 no Brasil, que está se aprofundando ainda de lá para cá? Eu falei, bom ponto, Cesare. Não tem recursos humanos, manpower, para operar. Por muito tempo, será o centro de informação do Exército. É o maquinário que existe. O CISFRON montou essa máquina. O que a gente vai ter que fazer, e olha que tem que cortar um dobrado, é trocar uma turbina. Não é trocar a roda com a bicicleta andando, não. É trocar uma turbina com o avião voando. Se os nacionalistas tomam o poder por esse terremoto da Glória Magadã, que só pega entreguista, tem que segurar, aí a minha vulgaridade, esses generais reféns entreguistas, querendo ou não, chorando ou não à noite, aí, Silvio Luna, chorando ou não à noite, pelas bolas, pelos bagos, até que o último entreguista, refém de dossiê pendurado com os gringos fardado, vá para a reforma. Não tem aqui no Duplo Expresso liberal, panaca não libertário, anti, né, não violência, não tem essa não, muito menos libertário. Note, eu vou falar, olha, vou falar uma coisa que talvez desagrade a quem está nos assistindo, o pessoal que é mais libertário. Eu, Rômulo Maia, sou por definição contra Patriot Act Tabajara, contra controle das redes pelas Forças Armadas e Inteligência. Em princípio não, tá? Eu sei que não é popular falar isso, mas em princípio não. Por quê? Porque eu vejo os locais aí que conseguem enfrentar a máquina do imperialismo. Então, quais acho que conseguem fazer isso? Elas são estados mínimos, libertários e tal? Não, pelo contrário, são o que o pessoal chama de democracia iliberal, né, como é que é? Democradura e tal. Quem que consegue, que tem Patriot Act o caralho? Note, o Putin, Vladimir Putin, certamente tem um Patriot Act cirílico para chamar de seu. Tá certo. Não tem como contra-efetuar a guerra híbrida dos Estados Unidos, sim. Mas o nosso, gente, esse que é o drama terrível, o nosso Patriot Act Tabajara e esse Deep State Tabajara que o pessoal quer consolidar é justamente para assegurar a entrega tranquila, assegurada de tudo aos Estados Unidos, perseguindo só quem, diferente dos generais, não traiu a pátria, Piero Leiner. Mas é evidente. Você precisa de mais evidência do que aconteceu até agora? Quem fez o que fez desde 2018 até agora? Tá bom, foi a finança transnacional, foi o partido da... Claro, mas quem assegurou isso? Quem tomou o Estado e está permitindo esse negócio acontecer? O sócio desse negócio. E assim, se depois de tudo que a gente falou, esse pessoal ainda não percebeu que a finança e esse setor estão imbricados, eu não sei mais o que dizer.
Não sei mais o que dizer. E o pessoal não pede demissão. Como eu falei, o Silvio Luna não pede demissão da Petrobras. O Braga Neto, lá com aquele PowerPoint que ia virar o keynesiano no Brasil, foi desautorizado por essa pessoa. Ele tem a manopla do infinito lá do Thanos. Né? O Guedes faz acontecer. Eu não sei o que tal. Aí falou, ele inaugurou o PowerPoint do keynesianismo no Brasil. Alguém falou, não vai não. E acabou. E ele fica lá, desmoralizado e tal. Lembra a famosa reunião de 2020? O PAC do Braga Neto? Ô Piero, o viés cognitivo de confirmação, na melhor das hipóteses, do pessoal da mesa branca do gás, é tão forte que eles vão dizer, sabe o seguinte, se ele não engolisse orgulho, engolisse as humilhações e ficasse lá, seria pior ainda. Aí estaria pior do que tal, alguém já teria entregado tudo que não entregou até agora. Mas que mais que falta? Eu não sei. E, assim, vamos falar a verdade. O pessoal da EPET, Associação dos Engenheiros de Petrobras, que eu recebo a mala direta deles, e você também, eu Recebo acho. também, sim. No começo estava lá empolgadaço com o Silvio Luna. Nem eles mais estão caindo nessa. E olha, eu vou comentar aqui que pessoas ali que são importantes nessa instituição que é muito relevante e serviços importantes presta ao Brasil, conhecem da jogatina e das fraudes na Bolsa de Valores brasileira e tal. Falam da banca há décadas. E, no entanto, quando dispararam a mala direta da EPET para falar, agora baixou o gás, finalmente, meu Deus, o senhor voltou, general, o chefe, o senhor voltou, tal. Ajudaram Guedes a golpear o Brasil, na melhor das intenções, ajudou inconscientemente, pelo seu viés de confirmação que o alemão tinha voltado, ajudou o swing trade do Guedes, da manopla do infinito, o Thanos de Tabajara, pois é, né? Piero, você sabe que Duplo Expresso é uma rede, a gente produz, vai, né, aquela dialética infinita. E o Cesare, nessa manhã, já repercutiu essa troca e trouxe novos pontos interessantes, que inclusive guardam relação com o que você falava ainda agora da Faria Lima e tal, que eu achei interessante, vou mostrar aqui. Aí, o Cesare, valeu, aí, eu tava com saudade de você também. Aí, olha o que o Cesare falou, ó. Se existe, Rômulo de Maia, a pretensão de implantar um deep state, Tabajara, nos moldes do que a gente conhece aí dos Estados Unidos, por acaso nós temos um complexo industrial militar que apoie e justifique a criação desse poder paralelo? Não é nem paralelo, é acima ou embaixo, como você preferir. Aí segue o Cesare. Ainda mais depois da Lava Jato ter dizimado a indústria pesada nacional e principalmente, Cesare, a de defesa. E aí conclui ele. E como não temos mais essa estrutura industrial, né, de defesa, só restará a esse Deep State Tabajara a função de gendarmeria, encarregada das atividades de polícia no âmbito da população civil. Já Piero vai falar sobre... Aliás, já falou sobre isso aí, aquele livro que ele mencionou ainda agora, da origem da militarização, do controle do perímetro urbano na faixa de Gaza, etc e tal. Mas, enfim, aí eu falei, ô Cesare, aguenta aí, certamente está nos assistindo. Eu falei, falaremos sobre isso hoje, Piero Lerner e eu. A Confraria de Generais... Ô, Piero, depois você fala o nome bacana aí. Confraria de Generais, eu fico até com vergonha de repetir agora. A Confraria de Generais... Aí acorda, meu filho e minha filha, não verteu uma lágrima pela implosão da Odebrecht Defesa e Segurança e demais. Pelo contrário, ficaram com um sorriso de orelha a orelha. Antes, a Odebrecht controlava o ritmo de dotação lá no parlamento e de liberação no executivo orçamentária do setor de defesa. Com seus lobistas, e você viu aí, por uma coisa serviu o Lava Jato, foi a gente conhecer, né, como é que funciona essa coisa do lobby e tal, de lobistas no Congresso e no Executivo. Então a Odebrecht era quem escolhia, na sua prioridade ali de estratégia comercial, o projeto que andava, pelo menos que andava mais rápido, e o que não andava, ficava para as calendas. E atenção, a gente tem que ver criticamente isso. Não é positivo. A política de defesa do Brasil, quando se criou esse Leviatã Odebrecht, foi privatizada. Aí fala, mas era maravilhoso o projeto que eles tinham. Foi privatizada. Eles diziam o que anda e o que não anda. Aí você fala, eu acho isso bom, você acha isso ruim, é outra discussão. Mas enfim, não era bom o que estava antes. Então você faz o quê? Destrói a Odebrecht? Não, isso é outra história. Aí continuando aqui, eu falei, então a Odebrecht tinha se tornado foi privatizada, a política de segurança. E aí o que aconteceu com a destruição desse Leviatã? Hoje, essa Confraria de Generais recuperou esse controle. Para quem que vai orçamento, de quanto é orçamento, qual que é liberado, qual que não é liberado. Mas atenção. Aí fala, pô, que maravilha. Então agora a gente tem o Estado, né? Como chama? Funcionários de Estado controlando orçamento e execução. Não, porque infelizmente eles fazem agora a dotação e liberação apenas para beneficiar empresas estrangeiras
sobretudo americanas, e de novo aí, Pedro, israelenses, de quem seus parentes, gente, é só ir abrir isso aí, ó, pega o contrato, vai lá na junta comercial e pega. De seus parentes que viraram representantes comerciais e diretores, às vezes são os próprios, né? Vão para a reserva e viram diretor. Diretores ganhando comissão em cima da importação. Tem tudo a ver uma coisa com a outra. Comentário sobre essa promiscuidade, Piero Leiner. E com a quantidade de consultorias absurdas que começaram a ser abertas em Brasília por estrelados da reserva. Teve até reportagem sobre isso aí outro dia. A gente falou disso há meses atrás, né? Que tinha uma dessas aí. Agora, pega um outro caso. Think Tank, né? O Marechal Etchegóin tem Think Tank e tal, essa coisa de fazer almoço com empresário, com governo e tal, uma coisa ótima. O dele é o menos pior. Quem tem é aquele pessoal da banda nacionalista, né? Paulo Chagas, aqueles outros que falam no gramscismo, no aparelhamento do PT, e que o PT aparelhava tudo, né? Bom, como eu digo, né? Um certo espelho aí, né? Uma projeção narcisista. Mas pega um outro caso, mais escandaloso até, que foi o da Embraer. Alguém estava se opondo à venda da Embraer? Rapaz, pelo contrário, né? Quando a coisa desandou, falou, não, a gente faz mais barato e tal. Você lembra quem foi o grande garoto propaganda da venda da Embraer para a Boeing? Foi o Osiris Silva. O Osiris Silva. Pois é. O cara que ajudou a reerguer essa empresa. Não teve o menor problema em dizer, passa lá para Seattle tudo. Mas vamos lembrar que se ele andou pelo organograma e a Embraer circulou de indo para os Estados Unidos e caiu no compliance, né, domínio do fato, organograma e tal, não sei se foi esse a motivação subjetiva. Foi o grande test drive. Ela foi a primeira brasileira grande a cair no compliance. Pois é. Por conta da venda de aviões Super Tucano para Honduras. Acho que isso foi em 2012, 2013, e como resultado teve uma ação lá nos Estados Unidos em que ela precisou devolver dinheiro aos moldes da Petrobras, igualzinho. Mas isso aí é civil, Piero, porque você sabe que pessoa jurídica não tem responsabilidade penal. Então, cadeia só vai executivo. E aí, se não foi, e grana passou para os Estados Unidos, foi paga em dólar, o que quer que seja, é porque assim os gringos não julgaram conveniente. Apenas. Mas teve uma coisa que foi pior, que parte do acordo de compliance instituiu um americano que era designado pelo Departamento de Estado ou de Justiça. Eu acho que é do Baker McKenzie, aquela firma que ali também é um pouco confusa. O que é Departamento de Estado, o que é Baker McKenzie e tal. Meio que nem NSO, Mossad e tal. Moro, tá? Essa que o Sérgio Moro, tá? Não, essa é Marçal e não sei o quê, mas eu acho que foi o Baker McKenzie, esse dos interventores na Embraer, o Odebrecht, acho que, salvo engano, foi o Baker McKenzie. Enfiou um cara no board, deve estar até hoje lá, vai ficar para sempre. Que é o mesmo processo que aconteceu lá com a Alstom, com a Siemens. Enfim, os caras testaram livro publicado, A Cilada Americana, esqueci o primeiro nome dele, Pierre Routy, ex-executivo da Alstom, publicou um livro, A Cilada Americana, ganhou prêmios na França, e inclusive motivou uma matéria, a gente discutiu isso aqui com o Pepe Escobar meses atrás, uma matéria que saiu surpresa, das pessoas não entenderam, o Pepe Escobar inclusive chegou com uma informação de dentro e falou, olha, eu lá, conversando com o meu círculo em Paris, soube que essa matéria que saiu no Le Monde, desse jornalista, inclusive, um dos autores me seguia no Twitter. Ele é francês, mas ele fala português e tal. Me seguia, então conhecia as coisas que eu falava. São duas pessoas que escrevem essa matéria, que se chama A Cilada Brasileira, que é uma paráfrase do título A Cilada Americana, falando da reversão das questões da Lava Jato e mostrando esses métodos. Em tudo ela falou assim, olha, lembra aquele livro do Pierre Routy, executivo da Alstom, que foi torturado pelo aparelho americano até entregar um dossiê cabeludo para a Alstom para que ela fosse vendida na Bacia das Almas e absorvida pela GE dos Estados Unidos? Então, a mesma coisa aconteceu no Brasil, o Odebrecht, tal, não sei o quê, fazendo esse paralelo. E aí o Pepe Escobar falou o seguinte, olha, eu levantei lá que isso aí veio do Eliseu, não sei se é o Emmanuel Macron, você falou, ó, faz essa publicação aqui, e ele falou, porque o Le Monde é um dos jornais principais que é lido nas chancelarias na Europa. Então, era uma coisa que não era só mirando a intelectualidade
unidade francesa. Era uma coisa que ia ali para Berlim, Bruxelas e tal, não sei o quê. Todos eles vítimas. Você falou aí, Siemens e o caralho. Todo mundo já sentiu o gostinho da weaponização da extraterritorialidade da persecução penal dos Estados Unidos com interesses lá do capital dos Estados Unidos. Aí eu falei a minha hipótese, né? Eu falei, olha, o Pepe, eu acho que ele está tentando convencer, porque eu já vi esse tipo de debate aqui, inclusive o próprio Pierre Routy e o presidente da Confederação Nacional das Indústrias da França, tempos atrás, acho que ele é ex-presidente do MEDEF, que é o nome da instituição, ele dava palestra falando, é imperativo que a União Europeia, assim como fez em outros aspectos jurídicos, venha com um diploma legislativo, alguma coisa que determine uma proteção contra essa extraterritorialidade da jurisdição dos Estados Unidos. Então teve uma questão aí que eles fizeram tempos atrás com a sanção em Cuba, que eles pensaram em fazer também para o caso do Irã, mas acabaram não fazendo. Então falou, olha, tem que fazer isso, olha, já fizeram com a Áustria, já fizeram com a Síria, e vão fazer, a torta e direito vai acabar. Então ou a gente resolve essa madeira e a gente aqui unido, a União faz a força, uma coisa europeia, ou não vai adiantar. Então aí o Pepe achou, ele ia confirmar, não sei se confirmou, mas achou verossímil essa minha hipótese de que era um lobby, mais uma vez, da França, e aí você vê Macron com CNI francesa, tudo a ver. Mas olha, gente, a gente tem que fazer aqui alguma forma de defesa contra o que está sendo feito aqui, que aconteceu de novo no Brasil e tal. Então ali parecia que era um reforço desse lobby no âmbito da União Europeia. Piero, você falava ainda agora do negócio de Faria Lima, finança transnacional e tal. Olha só, o Cesare, eu acho que foi a última reação, pelo menos a última que eu pude ver, antes da gente entrar no ar aqui hoje. Ele falou mais uma coisa que eu achei interessante. Ó. Ele falou o seguinte, ó, Rômulo Maia, o Estado profundo, ou Imperium in Império, uma situação política que acontece quando um órgão interno de um determinado país passa a não mais responder às lideranças civis, e às vezes nem ao interesse do próprio país, Cesare, como a gente está vendo aqui, né? A gente está inovando sempre. Aí ele fala o seguinte, o problema, Rômulo, é saber se os russos concordam, isto é, as lideranças civis, mais precisamente os generais, ele botou entre aspas, da Faria Lima. Os generais estão na Faria Lima? Pense sobre isso enquanto eu leio a minha consideração aqui. Eu falei para o Cesare o seguinte, Cesare, na Faria Lima tem, no máximo, a gente está falando de aspas, tenente, no máximo, corretor local. Parte da nossa, isso é um termo aí consagrado, comprador elite antinacional. Comprador elite é um termo para aquela elite vagabunda antinacional que se associa ao imperialismo para ganhar, fazer a corretagem contra o país. General de exército da finança transnacional só tem Nova York, Londres, os tais dos Masters of the Universe, como o Pepe Escobar costuma se referir aos mesmos. Os do Brasil, entre aspas, porque são contra o Brasil, fazem apenas, mas isso é bastante coisa, a corretagem local, nesse lugar aí, Faria Lima. Existe, é uma pergunta, existe contradição entre o interesse da finança transnacional, apátrida, e o Deep State dos Estados Unidos? Não, o Deep State dos Estados Unidos foi capturado pela finança transnacional, é o braço forte da finança transnacional. Aí eu pergunto o seguinte, vamos além. Existe contradição entre o exército dos Estados Unidos, sequestrado pela finança transnacional, e a confraria de generais trabalhando para formar o Deep State Tabajara? Não, aqui a gente tem a prova também, Piero, aí, ó, dos fatos que deveriam vencer argumentos. A gente não tem um general brasileiro como número 2 do US Southcom? De novo, tem que ver o todo e tem que fazer o exercício de ligar os pontinhos, como a gente faz aqui no Duplo Expresso, contando com a sua ajuda indispensável, Piero Leiner. É isso. Até a sessão territorial fizeram. Alcântara. Ninguém mais fala nisso, não? Pois é. Coitado lá do ex-chefe do SNI, aquele que gravou o depoimento lá em 99, falou, vamos explodir o negócio, não tem... Esse aí tá se revirando na tumba, coitado. Pra quê? Para os caras sentarem em cima da base e ninguém fazer nada com aquilo. E aí chega o sujeito depois, Rômulo, para dizer que o problema da seção territorial é a ameaça que meia dúzia de Yanomami estão fazendo lá em Roraima, de plantador de arroz, quando os caras sentam em cima de uma base de foguete, de lançamento. Piero, essa sismogênese em cima da questão indígena, a gente fala, é fundamental porque é ela que dá a entrada nos setores da esquerda nacionalista. Isso ficou sendo batido depois do trauma da ditadura. O que abria as portas nos setores da esquerda nacionalista era essa história nominalmente anti-imperialista. Olha aí a cobiça da Amazônia e tal, não sei o quê. Tem um que truqueira, de biopirataria, rouba, é certo que tem.
Agora, o pior é você ver as por dentro que entram e roubam. Então você vê aí, Norsk, Hydro, a lá que, pô, fez Belo Monte. Eu concordo, presidente, pessoas não concordam e tal. Eu acho que Belo Monte era necessário. Agora, não era para possibilitar o extrativismo primário e que não deixa nada da riqueza mineral do Brasil dos gringos. Era para estar agora evitando um apagão no Brasil. Então, são outras coisas, mas pega essa coisa porque é a questão de a válvula de entrada para o pessoal bem intencionado, nacionalista, e o pessoal anti-imperialista. Fala, não, o negócio da Amazônia e tal, isso aí tá cristalizado. Então, é muito útil essa sismogênese. E aquela história que uma vez você me falou foi sensacional. Eu comentava aqui tempos atrás de uma sismogênese muito pesada que eu vi aqui na França, quando aquele professor do equivalente à educação moral e cívica da França, que foi mostrar lá as charges do Charlie Hebdo, retratando o profeta Maomé, e foi decapitado lá por um extremista de origem chechena na França, que começou aquela coisa da França falando o seguinte, ele agora houve a beatificação do cara, ele era maravilhoso, é um mártir da liberdade de expressão e tal, uma pessoa irretocável, irreprochável, e isso aqui e tal. Aí eu falei assim, olha, mais ou menos, eu aqui no programa discutindo com você, eu falei, eu sinceramente não consigo escolher qual é o lado certo entre elas. Eu falei, porque o que foi o argumento? Tá certo, ninguém pode defender a decapitação do sujeito. Agora eu falei assim, dizer que ele era irrepreensível na conduta, eu falei, não, porque o cara foi e mostrou na sala como conteúdo obrigatório da disciplina algo que era profundamente ofensivo a boa parte dos alunos, que saíram, inclusive alguns saíram da sala e tal, não sei o quê. Aí falou, não, mas tem que mostrar, porque isso é o republicanismo. Não sei. Aí falou, ele não foi discriminatório. Peraí, você mostra uma coisa, você estigmatiza, aí falou, você tem a opção de sair e tal, não sei o quê. É uma postura pedagógica, é a postura correta e tal, quando você quer uma unidade e tal. Aí eu falei, eu não consigo escolher. Aí você falou, mas Rômulo, você não tem que escolher, porque o objetivo é esse, é ser uma disputa insanável, que vai ficar até o final, gregos e troianos e tal, não sei o quê. O importante é a briga, não quem tem razão. Certo, Piero Leiner? É isso. Fechou a questão. Matou. Esse exemplo é exatamente disso que se trata. Para quem quiser saber o que é sismogênese, e está chegando aí, é isso. É, na verdade, um conflito onde as duas partes entram em ressonância absoluta. E pode ocorrer de duas maneiras, ou em sentidos opostos, ou elas alimentam a si próprias no mesmo sentido, como se uma espécie de corrida armamentista. Mas o importante aí é o feedback que começa a acontecer, o looping entre elas. É o divide e impera do século XXI, que infelizmente contou com os aportes da antropologia. Foi assim que os caras chegaram. E aí você vê, Piero, a gente tem essa questão, então, indígena utilizada para isso. E você vê, assim, vai ser mantido, tá essa discussão agora, vai ser mantido ou não, pode ser que o STF mude a Raposa do Sol e tal. Mudando ou não mudando, vai resolver a situação? Não, para sempre vai ficar um achando, não, tinha que tirar mais ainda, não, tinha que botar mais ainda e tal, não sei o quê, e não vai resolver até o final. O importante é que continue a briga, divide e impera. Isso é um exemplo mais específico nosso, mas tem o geral que a gente está vendo no mundo inteiro, que é a história das pautas identitárias contra o conservadorismo. Então você vê como... Aliás, qual foi o documentário que eu vi essa semana? Estava vendo... Completamente dominado isso como narrativa. Ninguém mais sai disso. Eu digo o seguinte, desconfie de quem está acionado por um lado ou outro. Tanto faz para mim. Pois é. Não, porque o objetivo é que continue, não é para ter razão. Claro, então. Pois é. Claro. E aí você com isso divide. Então, olha que interessante, eu estava vendo essa semana um documentário, não é uma série documental da BBC que chama Who Do You Think You Are, que é quem você pensa que vê as origens de pessoas célebres e tal, mas na verdade eles usam isso como uma desculpa para fazer um estudo histórico, sociológico daquele antepassado num contexto geral. É aquela história de um meio audiovisual da historiografia contemporânea, que você conta a grande história através da pequena história e tal. É bom o programa, essa série da BBC. E aí contava de uma família, não lembro mais qual era a pessoa famosa agora, qual que era a cidade, não sei se era Liverpool, era uma cidade portuária, em que você tinha a população toda ali do proletariado, era inglesa protestante. E aí você tem ali em 1850 e tal, a grande fome na Irlanda, né, um crime colonial da Inglaterra e tal, e aí de repente você tem aquele enxame de miseráveis mortos de fome, metade do país foi para os Estados Unidos e uma metade foi arrumar um emprego que tinha precário na Inglaterra. E aí da noite para o dia, vira lá metade da população é irlandesa católica e a outra era protestante inglesa. Mas aí mostrava como isso era operado, imagina aquela coisa de Charles Dickens, né? Revolução Industrial, aquela coisa, a pior condição possível de trabalho, eu acho que quase toda a história fora a escravidão. Como aquilo era explorado para evitar que as categorias se unissem e tal. E aí, olha que interessante, isso foi, acho que, salvo engano, 1911,
que tem um evento, que tem uma grande greve dos condutores de ferrovias, e aí tem um grande ativista. Não foi o Who Do You Think You Are? É um outro que fala a história de uma casa. Depois eu passo a referência no programa, isso é menos importante. Aí ele conta que essa pessoa fez uma campanha fundamental, falou, olha, vocês aí como é que o Delfim Neto chamava o Lula? Aristocracia proletária? Vocês aristocracia proletária, aí, protestantes ingleses, e vocês aí do lumpen católico irlandês, vocês têm que os dois agora se unir e se juntar a essa greve, que essa sim, bota o capital de joelho, que essa sem ferrovia, acabou, para o país e tal. E aí tem que todo mundo agora se unir, porque aí vocês vão conseguir as demandas do descanso aos sábados e a origem do fim de semana moderno. Então vai ser meio expediente no sábado, vai ter hora máxima, vai ter não sei o que e tal. E o cara, não sei que milagre, o que aconteceu nesse ano da graça de 1900, conseguiu. E aí, católicos irlandeses, não era o Who Do You Think You Are, agora lembrei quem é a pessoa. Conseguiu que católicos irlandeses tinha treta de botar. Era igual a Irlanda do Norte, botava fogo na casa um do outro, uma coisa horrível. A cidade era apartheid, tinha enfim, daqui pra cá e tal, igual a Irlanda do Norte. Falou assim, que eles se uniram, passeata junto e tal, e aí quando tinha uma questão trabalhista, um apoiava e tal. E aí, essa pessoa que era o objeto do programa, ele contava, ele é de origem protestante inglesa, e a mulher dele era católica. Ele falou, mas peraí, esse ódio que existe há tão pouco tempo, se isso tivesse continuado, nunca que eu teria me casado com você. E eu nunca ouvi do meu avô, do meu pai, católico imundo e não sei o que tal. Não tinha. Alguma coisa aconteceu que a mentalidade mudou rapidamente. E as pessoas começaram a se reconhecer como na mesma merda junto e tal, não sei o quê. E aí foram resgatar isso, foi isso. A partir daí, todo mundo se via, tinha consciência de classe pra cima dessa divisão identitária. Católico, irlandês e tal, não sei o quê. E aí eu assisto, meu companheiro falou, olha aí o tal negócio. Aí o pessoal viu, quando começou ali a consciência de classe e tal, não sei o quê, não, mas a gente tem que começar alguma coisa e tal. Aí voltou o identitarismo, pós-moderno, não sei o que e tal, que hoje em dia é importante lutar contra as opressões e tal, mas a gente tem que entender como isso pode ser instrumentalizado pela finança nacional, como é. Então você tem de um lado, é aquela coisa da pinça. Os caras controlam por um lado essa agenda identitária, com o pessoal que a gente conhece e tal, e por outro, com os Bannon e tal, não sei o que da vida, tem a que seria a pseudo-resposta contra o globalismo identitário e tal, com o marxismo cultural. Aí você tem o nacionalismo, vou botar aqui aspas, nacionalismo conservador moral. Aí eu vou dar um exemplo. Nacionalismo conservador moral existe? Existe. O Vladimir Putin, ele tem uma postura soberanista e ele instrumentaliza, para poder viabilizar politicamente o soberanismo dele, o conservador de moral, que é majoritário naquele país, e por isso consegue resistir ao ataque híbrido, porque tem essa fidelidade daquela base ali, ortodoxa, etc e tal. Ele acredita nisso? Eu acho que não. Acho que ele falou, olha, sem isso não tem como eu ter, né, a resistência para poder enfrentar essas forças fabulosas. Inclusive, estamos vendo mais um exemplo agora, na eleição que vai se dar nesse fim de semana, em que a Zakharova, ídola do Pepe Escobar, ela falou, olha, os Estados Unidos, a gente já tem aqui um dossiê documentado de como vocês estão usando aí o Facebook, Twitter, post promovido, para tentar influenciar, já estou aqui com tudo pronto. Ou vocês dão uma maneirada, ou então a gente vai fazer algo que é sob nosso total controle, que é suspender essas empresas a qual a gente tem explorado aqui. Então, eu não sou obrigado a ficar com o Facebook, Twitter e WhatsApp aqui. Se vocês continuarem fazendo o que estão fazendo, a gente vai tirar da tomada. Não sei se vai surtir efeito, não sei se os games conseguirão virar esse resultado e tal. Não sei, mas é para você ver como o assédio tá ali. A juventude do Brasil, que a gente vê ocidentalizada, é Netflix, é gamer, não sei o quê, em Moscou não tem diferença nenhuma. Então, a pessoa dizer, olha, não vai ter mais iPhone, não vai ter Netflix, não vai ter... Vai quase dar uma revolução. Então, é uma decisão dramática que ele não vai tomar. Agora, para poder resistir justamente a essas ferramentas híbridas de assédio do imperialismo, ele tem que ter alguma base de suporte política. E é o conservadorismo, é o que ele botou para jogo. Tá certo, tá errado? Não sou eu que tenho que decidir. O fato é que está sendo eficaz. Tá certo? Então, a resposta, né, nesse discurso, ao globalismo marxista cultural, é o nacionalismo conservador. Putin, é isso? Xi Jinping parece ser também. Outros aí? Também. Agora, no Brasil, é o conservadorismo moral com o nacionalismo de casca antinacional, que está entregando tudo por tudo que a gente falou nas últimas 2 horas aqui, Piero. Então, a gente está no pior dos mundos, Piero Larner. Exatamente. Pegou as 2 piores coisas e juntou. E não é para ter solução.
O que seria do bolsonarismo sem o identitário lacrador que pega um crucifixo e enfia no reto? O que seria desse sem o genocida, não sei o quê? A cismogênese é para não ter fim, minha gente. É para dividir e impera. Era lá irlandês católico, não sei o quê. Agora é o todes contra o opressão, não sei o quê. É isso. E você falou uma coisa interessante, queria que a gente concluísse com isso, Pedro, se não tiver mais alguma coisa. Você falou para olhar com o pé atrás, um grão de sal, quem ficar batendo muito, ou num ou no outro, é isso? É porque tá no enrosco. Sai disso. Não interessa isso. Muito bem. Olha, a gente está chegando a quase exatamente 4 horas de transmissão. Eu vou precisar sair. Não, todo mundo vai precisar sair. Então vai precisar sair. O meu anti-inflamatório já está vencendo a eficácia e eu não quero tomar mais, porque senão amanhã eu fico sem comer de tanta dor no estômago. Fizemos um esforço, todo mundo aqui. Acho que foi bastante substantivo para a nossa volta. Certamente não há de suprir tudo que a gente deixou de falar, mas tem tempo. Amigo, pro bem e pro mal, a luta vai ser muito longa. Pro bem e pro mal. Tá certo? Então vamos ter tempo de voltar ao que quer que tenha faltado. Eu quero pedir, finalmente, que você que está nos assistindo, na seção de comentários, fale o que se passou nesse tempo que a gente teve, que faltou a gente abordar aqui, e a gente tenta tratar, esmiuçar, ligar pontinhos, aparentemente desconectados, na próxima transmissão. Quero dizer, primeiramente, e também concluir agradecendo, mais uma vez agradecer ontem a todo mundo que expressou seu apoio, oração, energia, para quando eu estava convalescendo, e se Deus quiser, na semana que vem, quando eu tiver minha revisão com o cirurgião, vamos fazer uma nova infiltração de cortisona, e acho que a partir daí, então, deve melhorar mais a coisa, e quem sabe eu consiga retomar o ritmo maior nas redes. Estou voltando aos poucos, quero contar com a sua tolerância, com a sua compreensão. Certo, personal? Bom fim de semana e deixa seu comentário aqui. O que mais que você quer ouvir aqui nessa roda de bambas? Até o nosso próximo encontro. Valeu, Pierão!